Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Salve Maria. Nós estamos aqui juntos nesta terça-feira para levar para você um pouquinho da nossa conversa, um pouquinho dessas experiências, dessas vidas que tiveram contato com Deus e que gostariam de partilhar um pouquinho a respeito de tudo isso. Então, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Eu me chamo Guto. E eu sou o Pedro, boa noite. E nós estamos aqui para comunicar com você, levar para você mesmo esse anúncio de uma maneira bem tranquila, né, Pedro? Uma conversa, tal, um grupo de amigos aqui conversando, mas falando daquilo que edifica, daquilo que conta um pouquinho dessa história, dessa experiência tão bonita que é experimentar a Deus na nossa vida, né? Nosso podcast aqui, ele tem um apoio, né? Ele tem os nossos patrocinadores aqui, né? O pessoal que acredita nessa ideia, que quer também evangelizar através das redes sociais, através dos meios de comunicação, que é o pessoal do Studio Box aqui, onde nós estamos, todo esse lugar bonito aqui, toda essa iluminação, essa imagem que chega até você, é através do Marcião e toda a equipe aqui do Studio Box, que abrem as portas e que podem abrir as portas para quem está em casa também, né? Exatamente, se você quiser gravar um curso, se você quiser uma sala de reunião, se você deseja começar um podcast, né, Gutão? Isso, pega um tema, vai que o cara tá acompanhando com a gente aqui, ele é muito bom em, sei lá, em carro. O cara quer fazer um podcast de carro. Exatamente. Fala com o Marcião. Fala com o Marcião, com certeza durante a transmissão vai ter o telefone de contato. Isso. E aí você vem e faz o seu podcast, independente do tema, independente do que você gostaria de transmitir. Maravilha. Também nós temos aqui o apoio da Livraria São Bento, a livraria, vamos dizer assim, uma das mais tradicionais aqui da nossa cidade, onde você encontra imagens, terços, livros, tudo aquilo que você precisa, vamos dizer assim, para experienciar a sua fé, para dar de presente, né? Quer dar um presente muito especial, um presente abençoado para quem você ama, é lá na Livraria São Bento, então fica aqui no calçadão de Itapetininga. E para quem não conhece, quer o telefone, tudo que entrar em contato também, nós temos aí, vamos passando para você durante a transmissão. Sim. E também nós temos a Softmulti. Softmulti. É uma empresa de software e assessoria. Se você dentro da sua empresa, né, Gutão, ou dentro do seu trabalho, não precisa ser necessariamente uma empresa, tiver um procedimento interno que deseja criar um programa para regulamentar esse procedimento interno, né, um programa para gerir a sua empresa, conta com eles que com certeza eles fazem um programa específico para você e para sua necessidade. Durante também a transmissão vai ter o telefone deles aqui na tela para você. Show de bola! E você que está acompanhando com a gente, seja muito bem-vindo. Então não esqueça de curtir, de compartilhar, de mandar para as pessoas que você sabe que iam gostar de ouvir uma palavra, porque hoje tem algo assim muito especial, a história de um grande amigo mesmo, assim, e de alguém que eu tenho certeza que já inspirou muitas pessoas e que vai inspirar muito você que está em casa. Vamos dar uma boa noite aqui então pro Cleiton. Cleiton, bem-vindo aqui ao nosso podcast Salve Maria. Obrigado por aceitar esse nosso convite, né? Sei que você está a alguns quilômetros de distância da gente aqui, teve que sair um pouco cedo, vai chegar um pouco tarde em casa, mas eu sei que a sua sede de evangelizar é muito grande. Então, boa noite. Boa noite, Gutão. Boa noite, Pedrão. Putz, que alegria, cara. Que bacana. Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, parabéns por essa evangelização, né? De maneira direta ou indireta, vocês evangelizam. Isso é muito bom. Estou muito feliz, muito honrado do convite e muito alegre de reencontrá-los e
pra gente poder bater um papo aqui e fazer uma partilha legal, porque vocês têm muita história e tenho certeza que vai ser bacana. Que como que tá a estrada de Pilar do Sul primeiro? Você acabou de vir aí. Melhorou bastante, né, cara? Eu lembro que antigamente já fazia parte da missão já chegar até Pilar do Sul ali. Chegar em Pilar do Sul já era uma missão de salvação, né? Mas bom, de Pilar do Sul a Sarapuí tá bacana, tá assim, alguns trechos ainda ruim, mas o pior são as lombadas, que são muitas lombadas, né? Eu vim por São Miguel, né? São Miguel, Gramadinho, eu vim por aqui, que é mais fácil de andar. Porém, estrada de Pilar de São Miguel, aí a gente tá com uma dificuldade aí, que você sabe, trabalha na rádio, a gente já tá acompanhando e eu como homem público lá, né, de um poder constituído na cidade, tô lá lutando e brigando para que a gente possa melhorar as condições, porque são muitas pessoas que usam essa estrada, mas tá bem. Em vista do que era antes, já tá ótimo, tá? Mas precisa melhorar. Show de bola. Você é vereador lá em Pilar do Sul, né? E casado, quantos filhos já, Cleiton? Eu tô perdendo a conta já, rapaz. Eu sou casado com a mulher mais linda, que tem o pé 39 mais bonito do Brasil. Com o dedão do meio, o terceiro dedo maior que o segundo, isso ninguém tem. Quando eu olhei pra ela, eu falei, olha que mulher linda, né? Que mulherão. Aí eu comecei a conhecer ela, falei, pô, fiquei encantado. Mas quando eu vi o pé, falei, essa é pra casar. A Juliane, minha esposa, nós estamos juntos, né? Faz 10 anos nós estamos juntos. Fez 10 anos nós estamos juntos aí, casados há 2015 nós casamos, são 7 anos de casamento. Temos 3 filhinhos, né? O Davi, de 5 anos, o Theo, de 3, e o João Pedro, que nasceu agora recentemente, faz 2 meses e meio. Nossa. E a família só de homem, só cueca no varal. Aí, quem sabe e o mercado não tá fechado não, a gente tá fabricando ainda, nós estamos na produção. Quem sabe a próxima vez um menininho. Quem sabe na próxima vida. Mas são meninos maravilhosos, tem uma mãe incrível, tem uma esposa maravilhosa, que é mãe, é professora, é pedagoga, é tudo. E é uma evangelizadora. Eu sempre costumo dizer que ela me evangeliza, porque eu sou um pregador, eu saio muito, e ela prega em casa, né? E eu fico muito encantado com a missão que ela faz em casa e com o fruto que ela planta no coração dos meninos, sabe? O Davi agora, de 2 semanas pra cá, ele invocou que ele queria usar um escapulário. Aí ele fez todo mundo comprar um escapulário Nossa Senhora do Carmo em casa. E quem que explicou, quem que evangelizou, quem que catequizou? Juliane. Então, ela tem sido muito especial, estou muito feliz, sou muito realizado. Na minha vida, no meu matrimônio, eu sou um homem muito realizado. E a missão não parou, né? E antes de ser pregador, eu preciso ser pai, né, Gutão? É a vocação que eu assumi, eu disse isso no altar, né? Antes de ser pai, eu preciso ser esposo. Então, acho que é o primeiro campo de missão que hoje eu tenho, né? Mas como consequência dessa missão familiar, Deus me dá a oportunidade de pregar e falar dele. Então, é uma honra mesmo. Muito bem, Cleiton, vamos começar a contar um pouquinho da história dele, né, Cleiton? Pra quem tá acompanhando com a gente aqui, sempre foi assim? Sempre foi uma família evangelizando? Sempre você teve essa realidade da evangelização na sua vida, desde pequenininho? Como que foi? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Nada. Eu sempre vim de uma família católica, né? Mas aquele católico de senso, né? Que quando pergunta que religião você é, sou católico. Minha mãe era muito católica, meus avós por parte da minha mãe e a minha avó por parte de pais eram muito católicos, faleceram. Nós viemos dessa educação, de berço. Mas assim, de missão, de servir, de estar na igreja, de saber o que tá fazendo, zero. Se é algo mais consciente, assim, não tinha zero, muito. Né? Não. Eu participava de catequese, como tinha uma apresentação de escola, de catequese eu ia. A apresentação do final de ano, de algum teatro, alguma coisa, eu participava. Cantava sempre no coral, um coral chamado Querubins, né? Só de criancinhas, eu tava lá, mas assim, não muito... não vivendo aquilo, mas por uma questão social. Que bonito tá ali, entendeu? E ao mesmo tempo eu vim de uma educação muito difícil com meu pai, né? A minha mãe era muito católica, a gente ia pra igreja, mas o meu pai não. E o meu pai tinha uma dificuldade, que era o alcoolismo. Meu pai bebia muito, muito, muito. E minha mãe casou com meu pai já assim, né? Aquela tentação, né? Quando eu casar, o João vai mudar. E não mudou. Meu pai amava futebol e beber.
era futebol e bebida, futebol e bebida. Em 81 com meu pai, e em 82 eu nasci. E eu vivi essa realidade durante um bom tempo da minha vida de meu pai bêbado, meu pai alcoólatra. Você fez 40 esse ano, então? Fiz 40 agora, dia 15 de novembro. Olha só, recém 40. 15 de novembro, 40, já entrei pro 40, já tô jogando 3 categorias. E é engraçado porque, assim, eu tenho na minha história essas marcas, inclusive físicas. Eu tenho cortes no braço de copo que meu pai jogava. Ele se tornava violento, muito então, depois violento. da bebida. A bebida tornava meu pai um outro homem. Muito trabalhador, Guto. Muito trabalhador, Pedro. Putz, meu pai tinha um bar, sempre foi comerciante, mercearia. Um homem muito trabalhador. Mas ao mesmo tempo, tudo que ele consumia-se trabalhando, ele consumia-se da bebida também. Né? E a bebida transformava ele num outro homem. Então, a gente tinha muita dificuldade. E aí meu pai, cara, tinha raiva que a gente fosse pra missa. Pra você ter uma ideia. Meu pai ele ficava com raiva, não sei porquê, mas ele ficava com ódio tremendo que a gente fosse pra missa, pra igreja. Tanto que eu tenho na minha memória alguns episódios que a minha mãe me levava, né, nós somos em 3, eu, o Kleber e o Clécio. E somos uma escadinha, porque eu nasci em 82, o Kleber em 84 e o Clécio em 86, então 2 anos de diferença. A gente ia pra missa, Couto. Minha mãe nos levava pra casa da minha avó, vinha pra casa, meu pai agredia ela, batia nela, depois meu pai dormia, aí ela ia na casa da minha avó, nos pegava e trazia pra gente não apanhar. Isso por conta de vocês terem ido na missa. Na missa. Só isso. E ele tá já alcoolizado. Era uma coisa que acontecia todo dia, quase. Ele ficava raivoso, ele se tornava um homem muito arredio. E ela não queria que ele batesse em vocês. E ele, como ela não queria que a gente apanhasse, porque se a gente chegasse, ele batia em nós e... Guto, Pedro, eu apanhei muitas vezes sem saber nem por que tava apanhando. Vocês já escutaram meu testemunho, já contei isso muitas vezes. Nem sabia por que, mas apanhava. E aí, cara, minha mãe se sacrificava nesse sentido, sabe? E é muito bonito eu sempre falo, mãe, eu sou muito grato pela senhora. Que é essa santidade que minha mãe viveu. Porque minha mãe casou, assim, e ela teve dessas experiências várias oportunidades que as pessoas falavam assim, ei, Lícia, você é uma mulher nova, você é uma mulher jovem, separe, porque minha mãe casou com 20... Minha mãe casou com 22 e meu pai com 20. Né? Então, separa, Lícia e tal. Porque hoje uma mulher de 30 é uma mulher jovem. Uma mulher de 35 é uma mulher jovem. Até 40, né? Tem mulheres de 40 com uma juventude, né? E quantas vezes minha mãe escutou isso? Minha mãe falou, não, casei pra viver pra sempre. Uma hora Deus vai tocar na vida do João. Uma hora Deus vai mudar o João. E eu vivi por muitos anos nesse cenário, nessa educação. É algo que desestabiliza a criança, de certa forma, né? Sim, é muito difícil, né? Muito. Eu ia pra escola, eu ia de camisa comprida muitas vezes pra esconder os hematomas, os roxos que eu tinha no corpo. Apresentação de final de ano, apresentação de escola, dia dos mães e dos pais, eu tinha uma aversão a isso. Porque eu tinha vergonha do meu pai. Meu pai nunca foi na escola. Chegava o dia dos pais. Meu pai nunca foi na escola pra me cantar pra ele, né? Aí chegou água aqui pra você. Obrigado, Marcelo. Eu fui esse ano agora, na escola do Davi, o Davi cantou pra mim, eu chorei. Né? Só que, papai e tal. Ele ficou com vergonha que você chorou muito, tentou abraçar os outros. Eu chorei. Eu não tive isso. Eu não tive isso. Sabe, a única oportunidade que eu tinha, meu pai, quando eu ia jogar futebol. Eu sempre amei, sempre gostei de jogar futebol, né? Depois eu vou ter a oportunidade de a gente contar mais pra frente, né? Joguei profissionalmente isso, então vivi isso, vivo até hoje. Mas assim, quando eu ia jogar futebol, meu pai ia pro ginásio pra assistir, até mesmo bêbado. E era engraçado porque era a única oportunidade que a gente tinha de contato com meu pai, mas um contato assim direto, não só físico, contato íntegro, né, que a gente falava. Um cara que tava ali e tava vivendo aquilo, era futebol. Ou quando a gente ia jogar, ou quando ele ia jogar, ou quando o Palmeiras ia jogar. Que a gente se reunia na sala, Palmeiras vai jogar. Palmeirão, né, cara? Cara, sabe o que é engraçado? Até arrepio de falar. O Clécio, meu irmão, eu lembrei esses dias. O Clécio, meu irmão, ele corria, a gente assinava o jornal Cruzeiro do Sul, Guto. Aí, Pedro, ele corria pra pegar o jornal pra ver se o Palmeiras ia jogar. Quando o Palmeiras ia jogar, ele comemorava. Meu irmão tinha 4, 5 anos, 6 anos. Porque naquele dia, meu pai ia chegar são em casa e a gente ia ter a oportunidade de ficar junto. Olha só como a criança tem sede de estar perto do pai e com a mãe. Né? A gente tinha essa necessidade, cara. E mesmo sabendo que meu pai era um homem
arredio. Mesmo sabendo que meu pai era um homem bruto, meu irmão corria, a gente corria e comemorava quando era dia do jogo do Palmeiras. Putz, hoje é dia do Palmeiras, hoje o pai chega cedo. Então, assim, pra gente ver, né, como a força da família é muito grande, né? Ainda que o pai não seja perfeito, ainda que a mãe não seja perfeita, a gente ama. A criança tem essa sede de amar. E nós tínhamos. Não? Nós tínhamos. E era muito difícil porque eu não tive essa experiência do meu pai. Então, muitas vezes na escola eu tinha vergonha. Eu não queria esse dia dos pais, nem queria das mães. Eu tinha muita dificuldade, até depois que eu cresci ainda com isso. Né? De falar eu te amo pro meu pai. Como que eu vou falar eu te amo pro meu pai apanhando todo dia? É difícil. Então, assim, foi difícil. Isso foi desde que desde pequeno, assim, até muitos anos aí, a sua juventude, sua adolescência, tudo passando por isso o tempo todo. Depois que eu vivi na Canção Nova, morei na Canção Nova. Depois que eu passei por um processo de amadurecimento espiritual, que eu pude tocar na minha história e fazer um processo de cura, eu consegui entender o porquê que meu pai era assim. Meu pai amadureceu muito cedo, né? Porque meu avô faleceu muito cedo. Então meu pai teve que ser pai da minha avó, né? Cuidar da família. E ele era o único pai, ele era o único homem mais velho, porque o meu irmão dele, que era meu tio, era muito mais novinho. Então ele teve que cuidar da família, ele teve que fazer esse papel. Meu pai trabalhou desde 11 anos, pesado, na granja. Ele era marceneiro. Meu pai via o meu avô, ele conta isso, né? E meu pai ia para as vendas com meu avô. Naquela época, os antigos iam de cavalo para as vendas. Meu pai ia e desde cedo ele tinha que beber. Ele tinha que beber. Porque naquela época, um homem, né, para virar homem, tinha que beber, tinha e tal. Aquele sistema mais arcaico, né, mais bruto de ser e de educar as crianças. Então, meu pai viveu muito cedo essa imposição. E meu pai se tornou esse homem, né? Ele tinha essa alimentação. Depois eu consegui entender isso. Mas eu me lembro que até os 14 anos, 13 anos, Guto, eu vivi isso. Eu vivi isso. De ver meu pai alcoólatra e violento. Isso eu vivi. Até meus 13 anos. Depois chegou um processo que eu tive que chegar e falar, viu, basta. Basta. Mas aí foi um outro processo que daqui a pouco a gente vai contar aí, porque foi a hora que meu pai começou a acordar. Que eu já não era mais um menininho. Muito bem. Então nós estamos vendo assim, né, quanto essa realidade, que é uma realidade muito presente, né? Sim. De anos e anos, né, de gerações e gerações, que muitas vezes elas foram, assim, criando um ciclo, né? Muitas vezes da bebida, da violência, tudo que acabava se repetindo, né? Possivelmente seu pai também tinha essa dificuldade na casa dele, e o seu avô tinha essa dificuldade com o pai dele, tudo. Isso foi se repetindo, e aí que a gente vê a beleza, né, do anúncio, da graça de Deus, porque talvez seja o único jeito, né? O amor seja o único jeito de transformar essa situação para que não se repita de novo. A intervenção de Deus, ela faz uma ruptura com a história daqueles que vem trazendo de gerações em geração, de repente ela pum. E aí a gente, quando vem e tem uma experiência com Deus, a gente tem a oportunidade de ressignificar para agora as futuras gerações. Então, eu tenho a tendência de ser um pai mais bravo. Eu tenho a tendência também que às vezes o Davi apronta, o Theo apronta, eu me seguro pra não dar uma palmada, entendeu? A criança pode ser a melhor do mundo, ela dá vontade de acertar a teninha, né? Eu me seguro pra não mostrar o cinto, pra não arrancar. Eu me seguro. Porque eu tenho essa tendência, mas eu preciso ressignificar para que as minhas futuras gerações, né, para que os meus filhos, os meus netos, aqueles que vierem, possam ter uma outra experiência e fazer uma nova experiência delas também a partir da minha. Por isso que a palavra é bem clara, né, para Abraão, quando ele diz que as gerações serão bem-aventuradas, né? A sua geração, Abraão, serão bem-aventuradas. Por quê? Porque a partir de você, toda a história que virá vai ser ressignificada. Eu abençoarei todas as gerações. Eu abençoarei as tribos, né, a partir da geração de Abraão. Então, sim, é importante a gente fazer essa leitura. Acontecia isso. Opa, eu tenho a oportunidade de não fazer isso. Exatamente. Esses dias eu atendi uma família. O bisavô traiu e separou. O avô traiu e separou. O pai traiu e separou. E ele queria
se separar. E aí ele foi contando e da partilha dele eu falei, tá vendo que isso já é uma história? Você não traiu ainda. Mas antes de trair, você tá querendo separar. Você não tá traindo ela, você não vai trair ela. Você tá querendo trair a sua própria história. E aí, por isso que a gente na igreja reza, né? Faz muitas vezes em grupo de oração especial até por cura, né, da árvore genealógica, porque é exatamente isso. É você ressignificar e entender quem você é também, né? Claro. Ou eu tenho essa limitação. Eu entendi, por isso que eu tô falando. Eu entendi que eu tenho essa limitação e eu trabalho isso até hoje. Tenho que trabalhar isso hoje, né? E quando foi 13 anos, mais ou menos, eu comecei a enfrentar o meu pai. Porque eu cansei de ver minha mãe apanhando. Eu apanhando e os meus irmãos apanhando. Eu falei, para aí, não vamos fazer mais nada. E eu comecei a entrar nas brigas do meu pai, comecei a defender minha mãe. E comecei a partir pra cima do meu pai, muitas vezes. Eu tive que ser meio que o escudeiro da minha mãe e da minha família. E meu pai era engraçado, porque assim, ele fazia isso, batia, e daí ele ia dormir. Parece que ele tinha essa... Sabe aquela pessoa que tem que tomar o remédio antes de dormir? Se não tomar, não dorme à noite? Meu pai parece que tinha esse conflito interno com ele mesmo. E ele ia dormir. Então eu comecei a enfrentar. E aí muitas das vezes quando eu comecei a enfrentar, ele começou a acordar. E na verdade, bebida vai acabando com a pessoa. E meu pai já não era mais um homem forte, meu pai já não era um homem mais... A saúde dele já estava debilitada. Já estava debilitado. Ele comecei a enfrentar, comecei a partir para cima. Até quando ele começou a perceber que ele agredia, ele já não agredia mais, ele era agredido. E eu comecei a bater também. E aí, rapaz, meu pai um dia chegou e falou assim, foi um episódio que aconteceu, ele largou o comércio e montou uma borracharia, cujo mercado a gente tá até hoje, né? Mercado de pneus, balanceamento, alinhamento. Hoje a nossa empresa familiar, nós temos 2 lojas em Pilar e em Tatuí, e nós até hoje estamos nesse mercado, mas começamos com uma borracharia. Aí meu pai um dia falou, ó, pega esse dinheiro aqui, leve no banco e deposite pra mim. E eu depositei. Era um cheque, 3, 4 cheques, eu depositei. Só que não sei porquê, ele pediu o comprovante, né? Naquela época não tinha o celular que caía automaticamente, ele pediu o papelzinho, e eu não sei porque eu perdi aquele papel. E aí ele desconfiou achando que eu não tinha depositado, que eu peguei pra mim. E a gente tava no carro, ele tava dirigindo, ele socou a mão, pau! Ele deu um murro na minha cara que tortou o nariz, saiu sangue, quebrou. Nossa, foi um caos. Aí minha cara toda lavada de sangue. E naquele dia ele tomou um susto, porque ele jamais aconteceu isso comigo. Ele batia assim, de dar tapa na bunda, de cinto, de chinelo, né? Varinho de marmelo, naquela época tinha muito, né? Mas dessa vez foi muito forte. E quando eu cheguei em casa todo ensanguentado, a minha mãe, naquele dia, ela se tornou uma leoa, cara. Sabe aquela leoa que depende do filhotinho daí? E meus irmãos, todo mundo foi uma agressão muito séria, né? E aí os meus irmãos falavam, suma daqui, suma daqui. Os meus irmãos, que nunca falaram nada, começaram. E naquele dia ele ficou louco. Ele falou, putz, o que eu tô fazendo? Eu não vou fazer mais isso, não quero fazer mais isso. Ele pediu desculpa, ele chorava também, aquela choradeira em casa. E naquele dia ele fez um propósito. Olha, eu não vou mais bater em vocês. E realmente não aconteceu mais. Desde aquele dia, foi a última vez que meu pai encostou a mão em mim e que eu me recordo. Não houve mais depois. Só que aí é 13, 14 anos. Nesse tempo, Guto, eu já tava saindo, eu já tava bebendo e já tava fumando uns cigarrinhos escondidos, entendeu? Já tava começando a cimentar o pior também. Já tava começando a repetir a vida do seu pai. Porque até os 14 você só viveu isso, né? Só vivi isso. É como você esperar até uma outra coisa, né? Difícil, né? E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a beber. E eu comecei a sair. A gente, naquela época, saía na praça, né? Cidade sempre pequena. Em Pilar do Sul? Sempre em Pilar. Praça, ia na praça e tal. Aí era muito legal porque as meninas andavam pra baixo e os meninos pra cima. Era assim. Aí se encontrava, falava, ajeita tal menininha lá pra mim e tal, né? Era muito engraçado aquela época. Daí tinha o clube. A gente ficava na praça. Quando era 11 horas, ia pro clube. Ficava até uma tarde da noite ali. Acho que até antes. A gente saía bem... No interior, antigamente, saía mais cedo. Acho que umas 9 horas. Ia pro clube e ficava até tipo meia-noite, 1h. E ia embora pra casa. Daí um dia me ofereceram um copo de cerveja. Tomei, beleza, gostei. Aí me ofereceram um cigarro, Free Light.
Fumei, gostei. E aí eu comecei a, né? Meu pai bêbado, dormia cedo. Ninguém ia ver. Ninguém ia ver. Minha mãe, preocupada, deitava a dormir, mas jamais ia no meu quarto lá pra saber se eu tinha bebido ou fumado. Eu chegava em casa, só trocava de roupa e dormia. E aí fui começando a experimentar isso, cara. E daí um dia, numa festa de rodeio, que Pilar do Sul era muito famosa, inclusive, a gente tem o tricampeão mundial de rodeio, que é o Silvano Alves. Em Pilar é muito tradicional o rodeio. Um dia no rodeio, um amigo meu, eu sempre fui pagodeiro, sempre tocava pagode samba, e um amigo meu de pagode, e falou, filho, você já fuma mesmo, você já bebe, você não quer fumar um negocinho natural, não? Falei, como assim natural? Falei, um negocinho, um cigarrinho natural é bom pra caramba. Eu falei, vamos. Peguei, experimentei meu primeiro cigarro de maconha, e aí ele foi a porta de entrada, né? Escancarou a entrada no vício. Primeiro cigarro de maconha, não parei mais, Pedro. Não parei mais. Aí, ali eu entrei, de cabeça no vício. Aí eu comecei a fumar. Fumei 1, 2, uma semana, 2 semanas. Aí eu comecei a comprar, né? E você trabalhando com seus pais, você tinha um certo dinheiro daí? Eu trabalhava, né, no escritório da borracharia e comecei a ter acesso, né? E aí comecei a experimentar, comecei a perceber o que era, o que não era, comecei a ser usuário mesmo, usava, escondia na meia, escondia no bolso, escondia em casa, sabe? E que naquela época, antigamente, né? O cara que usava, ele tinha vergonha de falar que usava. Ele usava escondido. Hoje parece que o cara tem o prazer de falar que o cara é maconheiro, né? E naquela época não. Então, eu comprava, né, de maneira muito escondida, os meus amigos não sabiam que eu usava, mas esse cara usava sempre comigo, e eu usava com ele, né? E aí, cara, comecei a usar muita maconha, fumar muita maconha, e de repente da maconha eu já não conseguia mais sair, e a maconha já não fazia mais efeito, comecei a evoluir, né, nas drogas, e comecei a evoluir nas substâncias, e aí muito, muito louco, porque por isso que a gente defende a não descriminalização da maconha, porque a maconha é a porta de entrada só. Que aí depois é cocaína, é êxtase, é cola, até chegar ao crack. O crack é o fundo do poço, né, Guto? Aí, meu irmão, é muito complicado. Muito complicado. Aí você começou a viver esse vício, isso mais ou menos você já era um pouquinho mais velho, isso? Nem? Então, 15, 16 com 14, 15 anos eu já tava no vício. Já tava no vício. Já tava no vício. 14 anos eu comecei a fumar meu primeiro cigarro de maconha. E aí já fundei. Aí você começou essa progressão, a sua família, como não era, vamos dizer assim, não tinha muito esse contato, né? Seu pai não acabava não E aí eu volto na primeira pergunta que você fez. A experiência cristã que eu tinha de ir na missa. E a partir do momento que eu entrei nas drogas, aí nem na missa eu ia mais. Aí já deixou Afastou tudo, ainda né? mais. Eu tudo. Eu vivia pra droga. Aí era droga, 15, drogado, 16, fui vivendo, 17, 18, vivi muita coisa ruim. Guto, muita coisa ruim, mas droga, bebida, sim, de muitas vezes ficar caído na rua, de muitas vezes parar no hospital, de muitas vezes a polícia me pegar, e a cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Não sei se quem é de cidade pequena tá assistindo vai saber se identificar com a história, porque todo mundo conhece todo mundo. As polícias ligavam em casa e falavam, seu filho tá caído em tal lugar lá, Alice. Começou a chegar pra sua família daí. Sim. Foi a época que minha mãe com meu pai começaram a perceber que alguma coisa errada, e aí, nessas crises de overdose que eu tinha, porque eu ficava alucinado, louco, eu soltava, né? Quero droga, e aí foi quando meu pai e minha mãe perceberam que eles tinham uma limitação dentro de casa, né? Eles tinham um filho doente dentro de casa, um filho drogado. Tinha um problema ali que eles precisavam ajudar, iam precisar se unir pra vencer isso, né? E assim, a droga não faz você só viver em consumo da droga. Ou melhor, a droga não faz você a ficar só consumindo droga. Droga, criminalidade, prostituição, tudo que você imagina, sabe? Aí eu comecei a me afundar assim, de tal ponto que eu não tinha mais dinheiro, eu perdi trabalho, né? Quando eu trabalhava na borracharia, eu fiquei trabalhando até meus 16 anos. Quando eu comecei a fazer a faculdade com 17, eu fui para Sorocaba fazer faculdade, já estava drogado, já era um drogado, já vivia
Isso. Faculdade do que você foi fazer? Fiz engenharia civil. Engenharia civil. Uhum. E aí fui trabalhar, já nos primeiros meses eu conheci um professor que tinha um escritório e precisava de um estagiário, eu fui trabalhar com ele. E aí eu, né, comecei a trabalhar em Sorocaba e estudava em Sorocaba e vinha à noite. Saía de manhãzinha, estudava, trabalhava e vinha à noite. E aí eu comecei... você viajava então? Viajava todo dia, de ônibus. Só que daí eu comecei a ter o meu próprio dinheiro, ter né? Só que tudo que eu ganhava eu gastava. E pior, eu ganhava, sei lá quanto eu ganhava, não me recordo, mas ganhava 1.000, eu gastava 2.000. Né? Prostituição, droga. E aí, por isso a criminalidade entrou. Daí eu comecei a roubar, pegar as coisas de casa. Aí chegou um dia meu patrão falou, não dá mais, cara. Você não vem trabalhar, você tem 30 dias no mês, você vem trabalhar 15. Você acabava faltando bastante. Muito, né? Vagava a noite usando droga, outro dia não conseguia acordar. Vou ter que dispensar você. Me dispensou. Daí eu comecei a pegar as coisas em casa. Roubar objeto pra trocar, né? Roubar minha família, roubar carteira do meu pai, da minha mãe, bolsa. Meus parentes, cara. Comecei a roubar meus parentes, meu avô. E comecei a viver essa criminalidade. Quando minha família começou a perceber, eu comecei a viver a criminalidade fora. E aí eu ia nos bares, nos botecos, ficava ali enganando um, enganando outro. Aí chegou meu pai e falou, minha mãe com meu pai, cara, tiveram que passar em todos os bares da cidade. Falou, não venda pro Cleito. Nossa. É muito humilhante, né, cara? Não venda pro Cleito. O Cleito é drogado, tá vivendo... não sei como que meu pai falava, como minha mãe falava, mas o Cleito infelizmente tá vivendo isso, ele tá nas drogas, então não venda pra ele. E aí eu comecei o quê? A prostituição. Aí ficava na rua. Aí eu ia pra Sorocaba, ficava 2, 3 dias, voltava, era a minha vida. Foi como quando... uma forma de arrumar dinheiro pra sustentar o vício. Pra sustentar o vício. O vício que começou, de certa forma, como uma coisa legal, que era... Talvez até, talvez até era uma coisa que até te ajudava a relaxar, não ficar pensando nos seus problemas. Do nada ele se tornou o seu grande problema, né? Ele começou a mover a sua vida e te escravizar. O vício que talvez era a minha falsa sensação de alegria se tornou a minha verdadeira frustração de vida. Porque aí eu comecei a me afundar de vez e aí eu me identificava como um drogado. Aí eu falei, bom, sou drogado, agora eu vou vir pra droga. E você chegou em algum momento, de certa forma, não, essa é a minha vida mesmo. Essa é a minha vida, é o que eu faço e dane-se. É isso. Eu não tenho mais expectativa nenhuma, não tenho mais futuro. Né? Aí, teve uma vez um episódio que eu namorava uma menina e eu fui pra Sorocaba. Era 24 de dezembro de 2012. Não, perdão. Era 24 de dezembro de 2000. Eu fui pra Sorocaba, comprei presente pro Natal, tal, voltei, deixei ela e eu fui buscar droga. Eu tava indo pra buscar droga, um carro atravessou a avenida e deu bateu no meu carro, uma colisão muito forte, meu carro capotou várias vezes e eu fui jogado assim pra fora. Desacordado, me tiraram de lá porque começou a vazar gasolina, o carro moeu inteirinho, uma Belina. Eu lembro até hoje, uma Belina 86, né? Direção hidráulica, um dos primeiros carros de direção hidráulica. Moeu inteirinho. E aí eu fui pro hospital. E ali foi o primeiro milagre de Deus na minha vida. Porque Deus me livrou, porque eu ia ali, eu tava indo ali buscar uma grande quantidade de droga. E daí nessa época, né, as pessoas começaram a perceber. E essa tal, né, na época que era minha namorada, falou, não dá mais, chega. Eu não vou ficar com drogada, né? Não quero isso pra minha vida, né? Eu separo, terminamos e tal. E eu, como não tenho expectativa nenhuma, agora não tenho mais nada, tá né? livre. Não tenho carro, não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho família, não tenho namorado, não tenho mais ninguém. Agora eu tô... Casa você tinha, não tem moral? Desimpedido, né? Casa você tinha? Eu tinha uma casa, mas praticamente eu não queria mais saber de família. Eu não parava em casa. Não, mas lá em Sorocaba? Não, já tava em Pilar. Você já tinha voltado? Aí foi quando eu comecei a viver isso. Cara, dane-se agora. Não quero mais nada. Não tem expectativa, Guto. Você não tem mais expectativa nenhuma, Pedro. Nem de família, nem de futuro, nem de nada. E aí eu comecei... O esporte também, o futebol você já tinha deixado? Eu jogava, assim, ainda. Jogava bastante, ainda gostava, mas, cara, que força que você tinha pra jogar, cara, drogado. Quando você é jovem, ainda você aguenta. Depois... Mas, cara, não dava, né? Eu usava muita droga. Eu tava muito magro, né?
Eu cheguei a pesar 46 quilos, pra você ter uma ideia. De tão magro que eu tava, rosto afundado. Até esses dias eu tentei achar algumas fotos minhas nessa época e não encontrei nenhuma, cara. Eu só tenho uma foto, mas muito ruim ainda, que eu tô num acampamento, a gente foi fazer um acampamento, eu tô com um cigarrão de maconha na mão, na foto. Aquelas fotos antigas que mandava revelar, né? Eu não tinha essas celulares, não tinha essas fotos digitais, né? Cabelão, assim, comprido, sujo, fedido, bem assim, largada, bem jogada na vida mesmo. Então, isso aconteceu e infelizmente eu me afundei a tal ponto que o meu pai com a minha mãe começaram a perceber que eles precisavam fazer alguma coisa. Só que, cara, muito engraçado. Meu pai ainda bebia. Não batia mais, mas todo dia chegava, bebia e dormia. Bebia. E eu drogado. Imagina a cabeça da minha mãe, né? Nossa. Dos meus irmãos. Um filho drogado e um marido alcoólatra, né? Um irmão drogado e um pai alcoólatra. Era isso. Difícil. E pra você que nos acompanha aqui, lembrando, né, Gutão, não esquece de curtir o vídeo aqui pra gente, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp. É sempre bom a gente evangelizar. E hoje um papo que eu tô aqui, eu já tinha escutado o testemunho, mas confesso que faz um tempinho já, por conta da pandemia. Faz tempo, mesmo. Faz tempo. Mas é algo que vai marcando, né? Nossa, uma história muito forte, né, Sim. Cleiton? E acredito que Deus trabalhou, teve que suar a mão, cara, aí pra arrancar isso daí. Eu vou pregar. Esses dias eu fui pra Londrina pregar, e aí, contando a minha história, a moça falou assim: cara, mas sua história é muito forte. Meu Deus, eu chorei toda a sua história. Eu falei, eu choro todas as vezes. Eu não consigo, porque assim, não é que eu choro porque, que emoção de contar a minha história, não é isso. É de saber da onde eu estava, né? Onde eu estava e de onde Deus me tirou, cara. Eu sou muito grato a isso. Muito, muito. Eu não estaria aqui hoje, Guto. Sentado com vocês aqui, Pedro, conversando, batendo esse papo legal. Não estaria se não fosse a intervenção de Deus. Jamais. A sua família hoje, né? O futuro, cara, o futuro de um drogado ou é cadeia ou é morte. Não tem isso. expectativa. Ou cadeia ou morte. E eu tava fadado a esse futuro. Eu estava a minha caminhada estava me levando a esse futuro. Para essas duas alternativas, né? Que eu humanamente achava que era uma alternativa, né, mais racional, porque quem tá nesse meio é esses dois caminhos que vai cair, que vai... Você falou, né, cadeia ou morte. Essa saúde, como você disse, que chegou a 40 e poucos quilos, né, ela tava debilitando, era algo, vamos dizer assim, questão de tempo. Mas você continuava ainda com os furtos, com as coisas, vamos dizer assim, ilegais, tudo que eu podia fazer pra sustentar o vício, você fazia. Então, eu fazia de tudo. E aí, numa dessas, eu sempre, quando não tinha mais alternativa, eu sempre fui um ladrão de meia tigela, né? Quando eu não tinha mais alternativa, eu ia pra casa. Daí lá em casa cara, eu não sei como explicar, mas lá em casa eu armava um barraco. Abria guarda-roupa, abria gaveta. Cara, eu tava alucinado e eu precisava achar dinheiro pra comprar droga. E aí meu pai com a minha mãe vinham, para com isso, por favor, para, Cleito, para. Em umas oportunidades minha mãe falava, por favor, vai, suma daqui, vai embora. Aí eu ia, ficava 3, 4 dias fora de casa. 3, 4 dias depois voltava, fazia de novo a mesma coisa. Numa dessas, foi um episódio muito legal, porque minha mãe chegou com meu pai e me chamaram na sala, assim, me colocaram na sala e falou, por favor, para com isso, a gente quer te ajudar. A gente sabe que você tá vivendo, mas o seu pai tá aqui, sua mãe tá aqui e tal, aquele papo todo de pai e mãe, né, querendo achar uma alternativa. Aí eu falei, pai, o que o senhor quer? Você toda a vida usou, que você toda a vida bebeu, traiu a minha mãe, que meu pai vivia. Nós vivemos isso também, né, com meu pai. Meu pai era um adúltero, né, a gente viveu isso, né. Você traía minha mãe e tal, não sei o quê. E aí foi um choque, meu pai começou... Nunca ninguém falou isso pro meu pai. Nunca jogaram isso na cara dele. E eu drogado falava todas as vezes. Aí, passado uns dias, a minha mãe me chamou, eu tava em casa, por incrível que pareça, eu vim pra casa pra tomar um banho. Minha mãe me chamou e falou assim, filho, era numa quinta-feira, eu lembro até hoje. Amanhã
eu e seu pai vamos participar do encontro na igreja, chamado ECC. Eu nunca imaginava o que era ECC. Você não pode ficar em casa esse final de semana? E como assim? Mas fica em casa, aí você cuida dos seus irmãos pra nós. Eu era o mais velho, né? Cara, foi a primeira vez que eu me senti importante. Caramba, um drogado, né? Minha mãe tá louca, né? Não sei que droga minha mãe usou. Minha mãe falando pra mim cuidar dos meus irmãos, cara, que louco. Né? E daí nessa época, eu tinha um irmão adotivo que morava com a gente. Esse irmão adotivo foi adotado pelo meu avô, pela minha avó, só que eles faleceram, daí ele veio morar com a gente. Daí eu tinha mais 3 pra cuidar, né? Aí, tá bom. E foi nessa época, nesse dia, minha mãe falou isso. Eu falei, daí naquele dia bateu assim um pouquinho de juízo na cabeça. Eu falei, não, tá bom, eu vou ficar. E Guto, de verdade, eu vi meu pai bêbado, cara. Sexta-feira entrando no carro pra ir pro encontro. Bêbado. Bêbado, Pedro. Meu pai entrou pro carro e ele entrou no carro e falou, ei, Alice, vamos logo pra esse encontro que você arrumou aí. Eu falei, ai meu Deus, não vai dar certo. Ixi. E meu pai tava bêbado, lá cara. E o encontro era em São Miguel Arcanjo, não tinha esse 100 Pilar ainda, era em São Miguel. Meu pai entrou no carro, minha mãe que foi dirigindo, foram pro encontro e eu vi meu pai indo bêbado. Cara, naquele final de semana eu fiquei em casa, usei droga em casa, né? Meus irmãos jamais imaginavam o que era e tal. Mas surpreendentemente, no domingo à noite, meu pai voltou, chegou, e eu conto essa história nas minhas pregações. Meu pai nós morávamos bem no final da rua, numa descida assim. Quando meu pai virou o carro, aquele golzinho 84 fazia mais barulho que batedeira. E o pai tá chegando, já sabia. A gente já ouviu o carro do pai, porque todo mundo sabe o som do carro do pai. Daí corremos assim pra sala, já ficamos sentadinhos ali. E aí, cara, meu pai veio dirigindo o carro. Foi a primeira vez que meu pai bebia tanto. Meu pai bebia tanto que ele nem dirigia mais. Meu pai chegou dirigindo o carro, entrar na sala. Quando meu pai abriu a porta da sala, meu pai falou assim, Cleito, o Kleber, Clécio, vem cá, Carlinhos, vem cá. Aí nós 4 lá olhando na sala pra ele assim. Ele falou assim, a partir de hoje tá entrando um novo homem nessa casa. Cara, meu pai foi sexta-feira bêbado e voltou de novo bêbado. Mas agora era embriagado do Espírito Santo. Cara, meu pai voltou outro homem. Outro homem. Eu não acreditava, cara, que eu tava... Não é possível. Alguma coisa aconteceu com meu pai. O que tá acontecendo? Tal. Fizeram alguma coisa com meu pai, né? Meu pai voltou outro homem. Naquele domingo, não só começou uma história de conversão do meu pai, como começou uma nova história que eu vejo até hoje. Um novo homem lá em casa. Que mudou a vida dele, meu. Cara, o Espírito trabalhou tanto na vida dele. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Minha mãe depois relatou. Ele teve um encontro tão forte com Jesus nesse encontro que ele mudou a vida dele. E aí eu comecei a ver a transformação da vida do meu pai, cara. Primeira coisa, os dois voltaram pra igreja. Meu pai e minha mãe. Nunca na minha vida eu vi meu pai pegando a mão da minha mãe indo pra igreja junto. Depois desse encontro eu comecei a ver. Nunca eu vi meu pai e minha mãe. Isso jamais imaginei ver. Meu pai e minha mãe rezando o terço, cara. Na sala. Eles começaram a rezar o terço. Meu pai e a minha mãe começaram daí a dar testemunho. Né, tudo que eles estavam passando. Eles estavam dando testemunho já nos encontros de tudo que eles estavam... não é tudo que eles passaram, de tudo que eles estavam passando. E eles começaram a viver pra missão, cara. Pregar, ICC, pastoral familiar, encontro, igreja e tal. E eles começaram a viver, olha, nós estamos proclamando aqui, Deus fez uma vitória na minha vida, meu pai falava, e Deus vai fazer uma vitória maior na vida da minha família. E começaram a viver. Só que eles tinham um problema, né? Eu comecei a ver um outro homem, uma outra família, que era uma família que eu não via toda a vida na minha história, né? Comecei a ver um homem religioso, um homem católico, um homem cristão, uma família católica, pessoas que, né, que de fato mudaram a vida porque encontraram Jesus Cristo. Porém, eles tinham ainda uma deficiência, que é o quê? Um filho drogado. Cara, e aí começou o combate. E esse encontro do seu pai não foi assim, ao mesmo tempo, só de você ver essa ação da graça dele, não mudou o seu coração ali. Você ainda precisou ter o seu caminho, né? Eu nem entendi o que aconteceu com ele. Eu só sei que ele, a partir daquele encontro, começou a viver outros propósitos. Eu não entendi o que tinha acontecido. E aí ele começou a viver diferente, cara. Um homem doce. Um homem paciente.
Um homem diferente, um homem que conversava, um homem que comia na mesa, um homem que começou a ser pai, começou a ser marido, começou tudo. Aquele homem que a gente não viu a vida inteira, né? A gente começou a ver. Cara, daí eu fiquei... O combate espiritual, tanto pra eles quanto pra mim, que eu comecei a falar, pô... Aí eu comecei a me revoltar contra Deus. Tá. Por que isso não aconteceu com meu pai lá atrás? Por que eu nunca vi esse homem lá atrás? Porque aí eu comecei a brigar com Deus, falando assim, meu pai tá mentindo. Isso aí como diz a turma aí, né? Isso aí é fogo de palha. Logo ele volta. Ele tá fazendo isso só pra falar pra minha mãe perdoar ele dos cagadas que ele fez. O seu olhar humano, né? E aí comecei a me revoltar com Deus. Mas nisso, meu pai e a minha mãe começaram a viver uma batalha que eles começaram a viver na oração. Rezavam muito, cara. Eu ficava na sala, ficava a televisão, a Canção Nova. Naquela época começou a transmitir, né? A Canção Nova ficava 24 horas. Chegava em casa, tava tocando Canção Nova, tava passando Canção Nova. E ou tava minha mãe ou meu pai diante da imagem de Nossa Senhora com uma velhinha rezando terço. Iam junto pra missa, aí viajando, Aparecida do Norte. E aí chegou um dia, eu muito drogado. Isso você com quantos anos, assim, depois que... Nessa época, 17 anos, que meu pai foi fazer o encontro. Ah, tá. 17. Você já tinha tido acidente ou ainda não? Já tinha tido acidente. Já você dirigia... Maluco. Maluco, com 16 anos. Não, 18 anos, perdão. Foi depois daí o acidente. Ah, tá. Daí meu pai já tinha se convertido. Mas é maluco, era muito louco. Daí num dia, eu voltei pra casa pra achar dinheiro, e meu pai veio pra cima de mim e falou, filho, por favor, não faz isso. E veio pra me dar um abraço. E quando ele abriu o braço pra me abraçar, eu dei um murro na cara do meu pai, cara. Aquele dia eu fiquei com tanta raiva, acho que eu relembrei tudo que eu tinha passado com ele, que eu dei um murro assim, com tanta força, com tanto ódio. Meu pai caiu todo ensanguentado. E aí a cena que eu passei lá atrás, eu comecei a ver do rosto dele. E quando eu vi, eu me desesperei, eu saí correndo de casa e falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu apanhava do meu pai. Meu pai arrancou sangue do meu nariz, agora eu tô fazendo isso com ele, eu não quero isso pra minha vida, pelo amor de Deus, e tal. Só que naquele dia, quando ele caiu no chão, todo ensanguentado, já machucado, ele levantou e ele falou uma frase, cara, que mexeu muito comigo. Ele olhou pra mim e falou assim, filho, se isso te salvar, pode bater de novo. Nossa. Daí eu comecei a perceber o que estava acontecendo na vida do meu pai. O homem que antes era violento, não só teve encontro com Jesus, como começou a ser o próprio Jesus dentro de casa. Porque a palavra de Deus fala o quê? Se bater na tua face direita, ofereça a esquerda. Meu pai começou a evangelizar, cara, sem falar de Jesus. Mas começou a viver. E aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? E saí correndo de casa, Gutão. Pedro, saí correndo de casa, comecei a vagar na noite, na madrugada da cidade, e aquela frase não saía da minha cabeça. Se for pra te salvar, pode bater de novo. Se for pra te salvar, pode bater de novo. Aquilo, de certa forma, furou todas as casas que quebrou, né? Quebrou o muro dos paradigmas da minha vida inteira. Falei, cara, o que eu tô fazendo? Meu Deus, não quero mais isso, não quero mais isso. Aí, várias oportunidades eu tentei me matar. Peguei faca, tentava me cortar, não conseguia. Vinha alguma coisa não me deixava, sabe? Durante esse tempo que você ficou vagando. Durante todo o tempo que eu fiquei louco, assim, fiquei uns dias louco. Daí, quando eu voltei pra casa, era dia 29 de dezembro de 2002. Alguns dias pra acabar o ano. Meu pai sentou na sala assim e falou, ó. Meu pai e minha mãe colocaram na sala, na cozinha, perdão. Na mesa da cozinha, com uma mesa assim. Ó, chega. Seguinte, a gente quer te ajudar. A gente quer te salvar. A gente tá fazendo de tudo pra ajudar você. Mas agora, a partir de hoje, nessa casa vai ter regra. Ou você muda de vida, ou pega suas coisas, pode ir embora agora. Meu pai falou. Não pensei 5 segundos, né? Peguei minha mochilinha, não tinha mais nada praticamente. Era uma cueca, uma camiseta, um shortinho, chinelinho de dedo. Enfiei na bolsinha. Peguei embaixo do braço. Tchau. Eu vi a minha mãe chorando. A minha mãe não falou nada, porque meu pai era a autoridade de casa. E foi a regra. Que é a regra que até hoje eles falam. O amor exigente. Eles amaram tudo que puderam, mas chegou uma hora que eles exigiram. Ou você muda, ou o amor se esgota. E aí eu fui embora de casa. Aí eu peguei,
tô subindo, como eu falei, eu morava no final da rua, numa descida, eu tô subindo a rua, quando eu chego na esquina, passa um amigo meu de caminhão. Carlinhos. Ô, Cleiton, onde você tá indo? Eu falei, tô indo passear pra algum lugar. Tinha acabado de ser mandado embora de casa, né? Falaram. Tô querendo passear pra algum lugar, já tô pronto. Olha que louco, cara. Deus, quando quer fazer, eu falo que Deus é muito mais louco que a gente. Eu falei isso e ele falou assim, cara, que dia... sorte minha então, rapaz. Você não quer ir comigo pro Rio de Janeiro? Ele tava com o caminhão, ele era motorista, cheio de batatas. E ele precisava levar pro Ceasa do Rio de Janeiro. E aí ele falou, você não quer ir comigo fazer companhia lá pro Rio de Janeiro? Pensei comigo, Rio de Janeiro, morro, droga, morro, Rio de Janeiro, vou pro céu. Falei, claro, vamos. Tá feito. Tá feito. Qual é a minha expectativa? Eu vou pro Rio, dou perdido no Carlinho e sumo. Era isso. Sumo lá, eu fico lá porque não tem mais expectativa. A única expectativa que eu tinha, que era de ser filho de uma família, hoje eu não tenho mais, porque acabaram de mandar embora de casa, então acabou. Minha vida acabou. Minha vida agora é droga. E pensei, vinha naqueles programas de televisão, morro, droga, né? Vou pro céu. Entrei no caminhão correndo. Aí foi muito engraçado, porque o Carlinhos tocava no grupo de oração. Ele era baixista no grupo de oração. E aí, ele dirigindo, eu entrei no caminhão, e no final, na saída da cidade, não sei se já foram para Pilar, tem o pilão lá. Na entrada da cidade tem um pilão. Nessa entrada da cidade, tinha um amigo nosso que ia pegar uma carona até meio do caminho. E ele falou, mas você não fica chateado se a gente der uma carona pra alguém? Eu falei, claro que não, o caminho é seu. Um amigo nosso vai pegar uma carona, eu vou levar até uma parte do caminho. Tá bom. Quem entra no caminhão? O Fernando. Aí, beleza. Daqui a pouco eu conto quem é o Fernando. Carlinhos tocava no grupo de oração, eu no meio, e o Fernando é o padre Fernandinho hoje, do Bom Pastor. E o padre Fernandinho, na época, fazia caminho vocacional com a Toca de Assis. E ele ia até Cachoeira Paulista, que lá tinha uma frente de missão da Toca de Assis lá em Cachoeira. Beleza, entraram no caminhão, primeira coisa que eles fizeram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Falei, putz, armaram uma arapuca pra mim. Botaram tudo no meio combinado. Cara, eu não fui entrar, rapaz. E, cara, eles foram falando de Deus daqui até São Paulo, Deus, grupo de oração, Nossa Senhora, grupo de jovem, e música católica, e palavra de Deus. Eles falaram de Deus. E eu só queria usar droga. Eu só queria usar droga, eu não aguentava mais aquele assunto, não tinha papo, eu não via nada daquilo, Guto. Eu não conhecia, né? Não sabia nada. Quando passou São Paulo, ele falou assim, viu, você não liga se a gente parar em Cachoeira Paulista? Achava que era uma cachoeira de São Paulo. Eu não sabia que era Cachoeira Paulista. Pensei comigo, pode parar, porque eu penso, né? Toda vez que eu fui numa cachoeira, sempre achei um maconheiro lá, então pode parar. Tava louco pra usar droga. Aí, não, tudo bem, pode parar. Falou, vai ter um show do Padre Marcelo Rossi. Falei, Padre Marcelo Rossi? Mas o que tem lá, né? Tem uma comunidade, uma TV católica lá, Canção Nova. Falei, meu pai e a minha mãe ficam assistindo lá em casa. É lá. Vamos parar, vai ter o show do Padre Marcelo Rossi. Beleza. Chegamos em Cachoeira Paulista, pararam o carro. Não tinha aquele centro de evangelização que tem hoje, era só o rincão lá em cima, arquibancadona de metal, né? Lotado, Guto, lotado de gente. Aí, Pedrão, comecei a andar no meio daquele povo, e o povo da Renovação Carismática, como a gente já sabe, reza diferente, né? E eu comecei a olhar aquele povo e falei, meu, depois disso que eu sou drogado, esses caras são loucos. Nunca fiz isso mesmo, drogado. Quem que tem essa droga boa, né? Comecei a andar, começou o show. Aí começou o show, cara, alguma coisa foi mexendo comigo, porque aquelas musiquinhas, e eu comecei meu corpo começou a dançar, assim, no automático, cara. E naquela época, não sei que ano você nasceu, Pedro, acho que era muito novinho. Você já tinha nascido em 2002, Pedro? Já. Nasci em Pedro é velho, só cara. Então, só carcaça. Conservado. Em 2002, o Padre Marcelo Rossi estava no auge do ministério dele. Sim. Tanto que até hoje ele é recordista de venda de CD no mundo, nem no Brasil, não é, no mundo. Cara, ele vinha em tudo que é show, em tudo que é TV, tava no auge. E aí, eu comecei a mexer, alguma coisinha começou a mexer comigo naquele show. No meio do show, eis que no meio do show, acabou o show, começa um momento de oração. E vem um padre com Jesus nas mãos, né? E começa uma adoração. E ele expõe no altar, assim, e ele começa a rezar. Começa a rezar com o povo, começa a rezar, e de repente eu tenho uma proclamação para um jovem. Você, jovem, drogado, que saiu de casa sem saber o que está fazendo aqui, que está aqui de carona. Você que está no mundo das drogas, perdido no mundo das drogas.
Você fugiu de casa. Hoje você não tá aqui à toa. Você tá aqui porque Jesus quer te encontrar. Desse jeito. Aí eu olhei pro Carlinhos e falei, Carlinhos do céu, quem que é esse padre? Ele falou, Padre Léo. Você falou de mim pra ele? Ele falou, não, rapaz, tá louco? Eu falei, meu Deus do céu. E ele começava a falar tudo. Eu não lembro exatamente as palavras, mas as únicas palavras que eu me recordo são essas. Depois ele começou a falar tudo que eu tava vivendo. Tudo, exatamente. Tudo foi uma revelação de espírito no coração dele. Ele começou a falar desse jeito. E de repente veio a Helena Ribeiro e cantou aquela música Teu Encontro, tá? O meu coração tem sede de amar. Não é na parte do refrão? Você, meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo, por aqueles que não te amam. E aí eu saí de casa e falei assim, morro, droga, morro, Rio de Janeiro. Eu falei que ia pro céu. E aí o refrão diz assim, o céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Cara, quando ela cantou essa parte, eu comecei a chorar, mas chorava muito. Sabe aquele choro de arrependimento, de tudo que eu tava vivendo? E eu não tinha força, Guto. Minha perna começou a tremer, eu me ajoelhei no chão, comecei a chorar. Mas um choro tão libertador, não sei se vocês já viveram isso, mas quanto mais você chora, mais você quer chorar. Eu não parava mais de chorar, e aquela mulher cantando, e aquele povo rezando, e aquela adoração acontecendo. E, nossa, mãe do céu, foi um momento. E de repente, quando eu abri os olhos, ele dizia assim, olhe para Jesus e peça isso para ele. Ele quer te encontrar. Olhe para Jesus e peça isso para ele. E aí eu só lembro da cena de eu olhar para Jesus no Santíssimo e eu pedir para ele, Jesus, se for eu, me salva. Eu não quero mais usar droga. Eu preciso da tua ajuda. E eu comecei a chorar de novo. Chorava. E de repente, quando eu abri o olho, cara, eu vi uma cena que eu olho até hoje. Me recordo até hoje. Jesus de braços abertos. E a imagem, né, na moção que o Espírito me deu, né, naquela imagem, naquela revelação, ele de braços abertos, os anjos voando assim em volta de Jesus. E aí ele falava assim, hoje eu te encontrei. Cara, quando eu vi aquela imagem, eu só me lembro de ter apagado. Foi um repouso. Apaguei, levantei chorando de novo. E aí quando eu levantei, foi acabando o momento de oração, veio o Ricardo Sá e falou assim, Deus está restaurando vidas. E para confirmação dessa restauração, ele está te dando um dom de línguas. Cara, primeiro, eu não sabia o que era Canção Nova, o que era Cachoeira Paulista. Mal imaginava o que era Padre Léo, o que cantavam, o que faziam, com o que rezavam. E de repente, para confirmar que Deus está te restaurando, você vai começar a orar em línguas. E de repente eu comecei a orar em línguas, cara. Do nada. Naquele momento, o Fernandinho já tinha ele já tinha saído de perto de nós, ele já estava com o pessoal da toca, já tava fazendo as coisas, tava eu e o Carlinhos só. Naquele momento, o Carlinho começou a ver que alguma coisa diferente estava acontecendo. Falou, é o Cleito aqui, rapaz. Cara, que droga é essa, né? Mas, cara, alguma coisa realmente. Aí o que aconteceu? Acabou esse momento de oração, sem brincadeira, eu já era outro homem. Eu já tava olhando diferente, eu já tava tendo outra reação de um homem de Deus. Foi assim, não foi uma mágica, né? Mas foi o meu encontro pessoal com Jesus Cristo, de fato. E foi um encontro muito forte. É claro que eu tô relatando aqui em minutos para vocês, mas o que eu vivi ali, para mim é inesquecível. Não consigo relatar tudo que eu vivi. Mas aí, assim, o Carlinhos chegou para mim e falou assim, Cleito, eu preciso seguir viagem, vambora? Falei, Carlinhos, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas pode ir, eu vou ficar. Rio de Janeiro não Pelo amor de Deus, como você vai ficar? Você tem que ir comigo, cara, você é louco, não sei o quê. Ele falou desse jeito, você já falava que você era louco, mas doido desse jeito. Você é maluco, como que você vai ficar? Você não tem dinheiro, você não tem nada. Carlinhos, eu não conheço esse lugar. Eu nunca ouvi falar nesse lugar. Mas esse lugar, pelo jeito, é maravilhoso. Vai. Você não vai voltar? Era dia 29 de dezembro de 2002, cara. Você não vai voltar? Que dia que você volta? Volta dia 31. Você não vai voltar pelo mesmo caminho? Vou. Então, hora que você voltar, me fale o horário que você quer e aonde você quer. Eu vou estar lá te esperando pra gente voltar embora. Mas eu queria ficar lá. Cara, daí eu fiquei lá. Eu dormi, sabe onde? No centro de evangelização. Na obra do centro de evangelização lá embaixo. No meio dos tijolos. Pessoal,
Todo mundo me ajudou do nada, assim, um dava comida, outro dava refrigerante, um deu pouso, um deu sorvete, e eu ganhei até uma Bíblia. Eu tenho essa Bíblia até hoje. Daí, no outro dia, eu fui conversar com a Eliana Ribeiro, contei minha história, ela escreveu na minha Bíblia, nessa Bíblia nova que eu ganhei. Nem sei de que eu ganhei. Cara, assim, por causa da droga, tem muita coisa que eu não me recordo. Então, eu nem sei de quem que eu ganhei, como que eu fiquei, como que eu fiz. Sei que eu ganhei uma Bíblia e essa Bíblia ela escreveu na minha Bíblia até hoje. Depois, eu fui conversar com o Dunga. Naquela época não tinha essa mídia toda, não tinha essa, né? Esse tanto de conhecimento, então... Eles ficavam ali no meio de todo mundo. Era muito mais próximo. Era muito mais próximo. Eu fui falar com o Dunga, contei minha história. Dunga, tô vendo isso assado, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda. Ele olhou pra mim e falou assim, você vai ser um grande pregador. Deus tá reinaugurando uma história nova na sua vida. Você vai ser um homem de Deus que vai pregar pra muita gente. Você é até louco, o cara é maluco, né, falar um negócio desse. Eu não acreditava. Porque eu achava que, assim como eu achava do meu pai, eu achava que comigo também seria só um fogo de palha. Né? Foi um momentinho ali legal que eu não usei droga e de repente, realmente, naquele dia eu não usei droga. E cara, eu não usei droga, hoje nem senti vontade. Aí chegou dia 31, 2h da tarde, o Carlinhos chegou e encostou o caminhão lá naquele portão lá em cima. Ele falou, vambora, cara. Não, primeiro quando ele chegou, ele falou, cara, o que tá acontecendo com você? Você tá diferente. Eu falei, Carlinhos, esse lugar é maravilhoso. Esse lugar é encantador, porque eu só ouvia falar de roubo, droga, tiro. Eu só ouvi falar isso no meu dia a dia, né? De repente falando de Deus, santidade, sabe? Putz, Nossa Senhora e tal. Eu falei, esse lugar é maravilhoso. Ele falou, putz, mas vamos embora? Que eu quero passar ano novo com a minha família. Eu falei, Carlinhos, cara, você não sabe o que tá acontecendo. Vai embora, que eu vou ficar. Ele falou, Cleitão, você que não sabe o que eu sei. Cara, vamos embora pra casa. Sua mãe tá preocupada, seu pai tá preocupado. E eles querem falar com você, cara. Eles querem você lá. Falei, para, Carlinhos. Me mandaram pra fora de casa. Eu tô fora. Não tem mais família. Deixa eu aqui. Daí ele falou assim, não. Liga pra sua mãe. Aí ele tirou aquele telefone dele, aquele Nokia. Era um tijorola, sabe? Tirou assim. Abriu uns 2 metros de antena. Aí eu liguei a cobrar em casa. E aí tocou o telefone. A minha mãe, alô? Putz, tem essa voz até hoje, cara. Falei, mãe! Ela falou, filho! E, cara, quantos anos eu passei sem falar essa palavra mãe? Não falava mais. Pedia a benção mais, não dizia que amava. Pro meu pai eu já não conseguia falar, porque tudo que eu vivi. Mas pra minha mãe, também. Eu fui perdendo. De forma indireta, fui perdendo. Aí eu, mãe! Falou, filho! Aonde você tá, pelo amor de Deus? Ela não deixou nem falar, cara. Onde você tá, pelo amor de Deus? Fala pra nós onde você tá, eu vou buscar você. Por favor, seu pai mandou você pra fora de casa, mas a gente tá arrependido. Por favor, que boca que você tá, que beco que você tá. Cara, quantas vezes minha mãe foi buscar em becos, velho. Com traficantes, com arma na mão. Minha mãe enfrentou cada coisa, Gutão. Você não tem ideia. Que mãe, cara, mãe pode ser a pior espécie do mundo, mas... jamais alguém vai amar como uma mãe ama. Ela enfrentava qualquer risco, ela estava disposta a tudo ali. Tudo, cara, vai salvar seu filho. Eu sempre digo que um amor humano que se assemelha ao amor de Deus é o amor de mãe. Quantas vezes, velho? Quantas vezes minha mãe buscar em delegacia, em hospital. Pedrão, minha mãe foi... Minha mãe já imaginou isso. Onde que você tá, que boca que você tá, que beco, eu vou buscar você, a gente vai buscar você. Falei, mãe, não se preocupe, eu não tô em nenhuma boca, nem um beco. Pelo amor de Deus, que você tá onde, então? Que praia que você tá? Eu não tô em lugar nenhum, mãe. Sabe onde que eu tô? Ela falou, onde? Eu falei, eu tô na Canção Nova. Nossa. Cara, quando eu falei isso... Então, escuta até hoje aquele... A gente prega muito juntos. E toda vez que minha mãe testemunha isso, ela chora. Até hoje. Ela falou assim, glória a Deus! Deus ouviu minhas orações! Filho, pelo amor de Deus, volta pra casa que o seu lugar é aqui! Sua casa é aqui, pelo amor de Deus! Aqueles gritos que ela dava, né? Falei, mãe, não se preocupe, eu tô voltando pra casa. Aí, eu parecia aquela criança que de 5 em 5 minutos perguntava pro Carlinhos se tinha chego, né? Pilar do Sul. Eu nunca fiz uma viagem tão rápida igual aquela vez. Mas eu cheguei em casa, à noite já, caminhão, vinha mais devagar, né? Cheguei em casa à noite, e aí eu fiz a mesma coisa. Cara, não foi nada combinado, mas o Espírito, ele age de uma forma como que ele vai curando de fato as coisas.
ele vai ressignificando como a gente começou lá atrás. Minha mãe olhou a mesma cena, meu pai olhou a mesma cena. Eu entrei na sala, da mesma porta, na mesma sala que meu pai entrou lá atrás. E eu ajoelhei nos pés do meu pai, ajoelhei nos pés da minha mãe. Eu pedi perdão pra eles de tudo que eu tava fazendo, de tudo que eu tinha feito. E falei, pai, mãe, a partir de hoje tá entrando um novo filho nessa casa. Olha só. Não só começou um ano novo de 2003, como começou uma história nova, cara. Nunca mais eu bebi, nunca mais usei droga, nunca mais me prostituí, nunca mais me escravizei no pecado, que a única escravidão que eu tenho hoje é pregar a palavra de Deus, que eu não sei fazer outra coisa. Então, são 20 anos, cara. Vamos fazer agora, no final do ano, 20 anos. Que nós estamos celebrando essa vida nova. Mas que não é uma questão de mágica. Todo dia eu levanto de manhã e falo... Já tem que escolher isso todo dia. Eu não quero mais. Por hoje eu não posso mais usar droga. Eu preciso vencer só hoje. Não tem amanhã, né? Não é certeza da manhã. Eu só preciso vencer hoje. São 20 anos que eu tô lutando, cara. Eu já fui pregar com vontade de usar droga. Eu já preparei palestras. Enquanto eu preparava uma pregação, uma palestra, dias atrás eu estava preparando uma palestra para uma escola e eu senti vontade de fumar um cigarro de maconha. É louco, né, cara? Tanto tempo depois, Depois. Né? Esses dias eu fui para um churrasco, meus amigos lá, tal. Aí minha esposa estava junto, estavam lá. Daí eu falei, ó, o clima não tá ficando bom. Vamos para casa. Então eu já nem bebo mais hoje, porque eu sei que se eu beber um gole de cerveja, eu tenho vontade de usar droga. Então eu não bebo nada mais, nada. Aí, então eu tenho que combater, né? Eu tenho que lutar. Você viu que você tem uma fraqueza no seu organismo mesmo, que você tem que lidar com ela. Mas cada vez que eu digo não, eu vou me fortalecendo, sabe? Eu vou me fortalecendo. É o testemunho diário. É o meu testemunho diário. Muito mais do que falar do meu testemunho no microfone, eu tenho que viver isso para depois eu ter propriedade de falar. Porque quando eu falo, eu sei o que eu tô vivendo. E as pessoas sentem que eu sei que eu tô vivendo e as pessoas sabem que eu tô vivendo. Porque o testemunho que é verdadeiro, ele arrasta conversões, né? Tanto que até hoje eu escuto o Cleiton, putz, na sua pregação eu me converti, cara. Aqui eu tenho vários relatos em Itapetininga, em vários lugares. Então assim, a gente sabe por quê. Mas por trás desse microfone falado tem essa... Tem luta. Luta, cara, essa dificuldade de falar, putz, hoje não, cara, eu tô com vontade, mas não posso mais deixar ser vencido pelas drogas. E assim a gente vai. Estamos fazendo 20 anos agora. Que bênção, né? Nossa, que lindo. Eu fiquei emocionado, não consegui nem falar no microfone aqui. E a sua família, em determinado momento você casou? Casei. Né? Isso foi em 2002, né? Aí em 2003 começou uma vida nova, 2003, 2004. Aí eu comecei um tratamento, né? Procurar uma eu cheguei pro meu pai e falei, eu quero um tratamento. Daí comecei a fazer um tratamento. Você usou droga que quase uns 10 anos? Eu usei 8 anos. 8 anos. É. Aí eu comecei um tratamento que eu só saía pra ir pra igreja. A base de exclusão mesmo, sabe? De se excluir de tudo. Aí, passado alguns meses, eu comecei a sair de novo. Comecei a me integrar na sociedade de novo. E aí, por incrível que pareça, eu voltei a beber. Voltei a beber de novo, cara. Assim, tomava um golinho de maneira social, pra dizer, na família. Só que passou alguns dias assim que eu comecei. Falei, não. Pera lá, né? Não dá. Se eu beber, eu vou cair. Se eu beber, eu vou cair. Não. Aí, para tudo. Mas alguns dias, assim. Foi coisa de 5, 6 dias. Aí, do nada, cara. Eu cheguei pro meu pai e minha mãe e falei assim, viu? 2005. Eu vou embora pra Londres. Do nada. Estava na balada, saí da balada, cheguei em casa de madrugada, acordei meu pai com a minha mãe e falei, tô indo pra Londres. Como assim? Falei, em 2004 eu tentei ir para os Estados Unidos. Como eu jogava futebol, daí eu tava sem drogas, eu comecei a voltar a jogar futebol, eu recebi uma proposta para jogar universitário nos Estados Unidos. E aí não deu certo. Então. Jogava, sempre joguei bem. Não deu certo, porque a Embaixada Americana não deu visto. Aí eu tava naquele negócio que eu queria ir embora, saí da balada, tava na balada, aí um dos 2 amigos meus falou, viu, daqui 20 dias nós estamos indo embora pra Londres. Aí ele falou, que deu aquela parada lá dos Estados Unidos, deu certo? Falei que não deu. Pô, você podia ir com nós. Aí eu cheguei em casa de madrugada, acordei meu pai com a minha mãe, viu, eu tô indo pra Londres daqui 20 dias. Meu pai pensou, voltou a usar droga, né? Meu Deus do céu. Voltou a usar droga. Já era. Ai, meu Deus do céu, que maluquice e tal. Mas deu certo, cara. Eu fui embora pra Londres, aí lá
Deus começou a fazer muito na minha vida. Assim, eu cheguei lá, tive dificuldade para arrumar trabalho. Esses 2 amigos que eu fui, nós 3 fomos na tentação de vida fácil lá, que 2 amigos que estavam lá falaram, não, você vai vir aqui, você vai comprar um carro, um computador, você vai ter celular, blá, 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 blá. Chegamos lá, não era nada disso. Passei fome no primeiro mês, tivemos que comer. Eu lembro que no segundo mês nós ficamos 1 mês inteirinho comendo pão, presunto, mussarela e soda. Pão, presunto, mussarela e soda, de manhã e à noite, porque eu não tinha dinheiro mais. O trabalho estava muito difícil, foi bem na época, 2005, quando começou a ter os atentados, que mataram o brasileiro Jean lá, e tava tendo aqueles atentados, então tava tudo fechado, não tinha trabalho, não tinha nada. Nós começamos a passar fome. E aí, um dia eu estava lá numa lanchonete brasileira, e eu folheando uma revista. Quando eu tava me preparando para ir para Londres, minha mãe falava assim, ó, procura uma igreja, filho. Vai pra missa lá, tal, não sei o quê. E eu comecei a folhear. Voltando, né? Que quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, a primeira coisa que eu também comecei a fazer é voltar pra igreja, né? Então, eu voltei, me confessei, comecei a participar do grupo de jovens, missa e tal. Daí minha mãe falava pra mim ir lá. Aí eu folhei numa revista, missa para brasileiros, 4 horas da tarde em tal bairro. Falei, vou nessa missa. Aí cheguei lá, eu era baterista, eu era músico aqui no Brasil. Aí cheguei lá, cara, tava lá o Ministério de Música ensaiando, cheguei 3 horas da tarde, o Ministério de Música tava ensaiando pra tocar na missa às 4. Aí eu fiquei percebendo que tava lá todo o ministério, não tinha baterista. Daí foi se aproximando do horário de missa, quando foi 5 para as 4, não tinha ninguém na bateria. Eu maluco, assim, do nada, levantei e falei, vou lá falar com os caras. Aí levantei e falei, tudo bem? Prazer, Cleito. Como que é o seu nome? Augusto. Augusto, tudo bem? Tô vendo que vocês estão sem baterista aí. Vocês estão sem baterista mesmo? Puta, nosso baterista foi embora pro Brasil faz 1 mês, cara. Não tem baterista. Falei, eu toco bateria. Você toca bateria? Acho que o cara pensou, deve ser, mano. Deve ser. Vai sair. Aí, você toca bateria? Eu falei, toco. Mas toca bem? Eu falei, toco. Você não quer tocar aí com a gente? Eu falei, toco. Não conheço nenhuma música, mas toco. Sentei lá, cara, toquei a missa inteira com eles. Aí, nessa missa, eu falei, cara, não sei se você pode me ajudar ou não, cara. Eu tô aqui faz 2 meses e eu tô precisando de ajuda, passando fome, blá, blá, blá. Falei, tudo bem. Era isso lá no domingo, 4 horas da tarde. Ele falou assim, putz, amanhã eu trabalho no escritório que amanhã vai fazer uma entrevista. Você não quer ir lá? Falei, claro que eu quero. Então, beleza, amanhã você vai lá. Cheguei lá no dia, nem entrevista eu fiz. Como eu era amigo do Augusto, amigo de um dia, ele chegou e falou assim, você que é amigo do Augusto, quer vir? Eu falei, é. Aí ele falou, você tá contratado, você vai começar a trabalhar com a gente. E era numa obra. Estavam construindo um prédio, eu ia fazer serviço de pedreira mesmo lá, de auxiliar de pedreiro. O cara era brasileiro, né? Aí, esses caras que eram os proprietários da empresa, patrocinavam uma equipe de futsal em Londres. E aí eu fiquei sabendo disso, falei, nossa, puta da hora, cara, eu jogo futsal lá no Brasil. Você joga? Joga. Vem aí domingo, então, bater uma bolinha com a gente, vamos ver se você joga mesmo. Eu nem tênis tinha, me emprestaram um tênis. Cheguei lá, era um teste que eles estavam fazendo, eu não sabia. Tinha 96 pessoas para fazer o teste. Nossa. Ficou eu e mais 3. Segundo domingo, de novo. Terceiro domingo, de novo. No quarto domingo, o cara me chamou numa salinha e falou assim, então nós estamos começando um clube profissional, você não quer assinar o primeiro contrato com a gente? Você passou. Olha só. Aí minha vida mudou. Comecei a ganhar. Comecei a trabalhar na empresa que era patrocinadora do time. E o meu foco principal, né, que era estudar, comecei a estudar. Eu tinha tempo pros 3. E daí, nisso tudo, eu comecei a tocar todos os domingos nesse Ministério de Música. Olha só, quanto mudou a sua vida por ver um... Cara, e daí, esse Ministério de Música que tocava na missa, das 4 da tarde, começou a tocar no grupo de oração. Depois da missa, 5:30 da tarde. A missa era das 4 às 5:30. 5:30 começava um grupo de oração. E aí eu comecei a tocar no grupo de oração. E aí eu comecei a vivenciar tudo aquilo, cara. Jogar, estudar, trabalhar e grupo de oração. E evangelização. Aí eu comecei a entender o que era Deus, o que era missão. Aí eu comecei a ter um encontro pessoal dia, de verdade. Né? Ali que você começou a ser evangelizado. Ali eu fui... Aquele primeiro encontro foi o despertar, assim, ali mudança de vida. Ali que eu fui chamado pra servir. Ali foi o... E aí nós começamos a tocar com o Davidson Silva, que ia pra lá. A gente era a banda oficial do cara. Rodrigão da Missão Louvor e Glória, nós éramos a banda oficial do cara. A Dunga, Flavinho. Comecei a conhecer esses caras. Passou um ano.
E aí é muito engraçado, porque eu ligava pra minha mãe e pro meu pai, a gente não tinha esse acesso de informação que tem hoje. Eu ligava uma vez por semana pro meu pai. Toda vez que eu ligava, ô mãe, ô pai, eu tô na igreja aqui, semana que vem vou ter um show com o Dunga. Meu pai falou, nossa, isso é mentira. Voltou a fazer. O cara tá ficando louco de novo. E Londres é a capital onde mais se vende droga ao ar livre. Tem droga na feira. Aberto, assim. Na feira você pode comprar droga. Meu pai e a minha mãe não acreditavam que eu via. Tá ficando louco. Fiquei 3 anos lá, sem meu pai me ver, sem minha mãe me ver. No 3º ano eu paguei uma viagem pra eles irem. E quando eles foram, eles não acreditavam. Eles ficaram 1 mês lá comigo. E aí, durante 2 anos eu joguei. E eu ganhei, cara, os principais títulos lá de Londres, da Inglaterra. Viajei muito pra jogar na Europa. Ganhei os 2 principais títulos individuais, inclusive de artilheiro. Ganhei muita grana, porque, cara, lá é assim, você ganha por gol. Nossa. Só que o futsal não era tão estruturado como é o campo hoje, né? Campo, os caras ganham milhões. Eu não, eu ganhava o básico. Mas já dava pra viver, entendeu? E aí, meu pai, eu joguei os 2 primeiros anos. No 3º ano eu comecei a ver muita cagada, muita coisa ruim. Desculpa a palavra, né? Mas sim, muita nojeira, sabe? Droga, prostituição dentro do futebol. Falei, não, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu já caí lá atrás, eu não quero cair de novo. E Deus começou a falar comigo muito forte. O que você tá vivendo dentro da igreja não é o que você vai viver lá fora. Você vai ter que fazer uma escolha. Então um dia eu cheguei pro meu treinador e falei assim, cara, não quero mais. Do nada, assim. Não quero mais. Como, pelo amor de Deus, estamos no meio da temporada. Não quero mais, eu não posso mais. Se precisar pagar alguma coisa, eu pago. Mas eu não quero mais, eu não tô bem, eu preciso sair de futebol. E deixei. Rescindi o contrato e deixei. Até dias atrás eu encontrei o Facebook dele. Ele era brasileiro, mora em Guarujá hoje. Tem um carinho enorme por mim. Eu tenho por ele muito. Me ajudou muito, mas do nada eu não quis mais. Que eu comecei a daí me envolver na evangelização mesmo. Daí eu comecei a pregar, Guto. Lá em Londres. Em 2006 foi a minha primeira pregação. Daí eu comecei a pregar para os brasileiros, comecei a pregar para os espanhóis, comecei a pregar para os ingleses, comecei a pregar, falar do meu testemunho, comecei a viajar pregando e evangelização com encontros. Aí lá nós fizemos os Osana Londres, Flavinho, Dunga, Nil Esse Vélez. pessoal que você tocava com eles eram da Canção Nova ou não? Era uma Não, da Canção tudo Nova? lá, tudo lá mesmo. Tudo lá. De grupo de oração de lá. Do grupo de oração, mas os caras eram muito bons. Os caras eram tops. E aí a gente começou a viver tudo isso. E aí foi em 2008, eu conheci o Caminho Vocacional da Canção Nova, lá em Londres. E aí eu fiz 1 ano de Caminho Vocacional, tava namorando uma menina lá. Ainda no final do Caminho Vocacional, a Canção Nova falou assim pra mim, a gente quer que você venha pra comunidade. Só que pra isso você precisa deixar tudo, largar tudo que você tem e vir para o Brasil. Daí, meu irmão, daí começou o combate, daí começou a batalha, né? Que eu ia ter que largar tudo que eu tinha. Você queria viver o resto da vida. A sua ideia era viver o resto da vida lá em Londres mesmo e tal. Eu não sei se a minha ideia era essa, mas eu tava feliz lá. Eu tava no meu melhor momento de evangelização, pregando, viajando, trabalhando, ganhando muita grana, que é diferentemente lá, uma libra era R$7 hoje, né? E tava bem. Tava com a minha vida estabilizada, tinha tudo, tinha telefone, tinha computador. Meu primeiro iPhone 3 eu comprei lá, né? Tinha essa facilidade. E eu comecei a rezar. Comecei a rezar, fiquei 4 meses discernindo. E aí, todas as vezes que eu ia rezar, Deus falava, eu quero você. Eu quero você, deixa tudo. Deixa tudo pelo tudo. E aí, numa das orações, cara, eu tava trabalhando numa empresa, eu fui visitar porque daí eu fui melhorando meu inglês, e eu fui subindo de cargos. Aí eu cheguei em uma época que eu era chefe de vistoria. A empresa ia lá e arrumava uma casa, a imobiliária ia alugar aquela casa. Antes de alugar, eu tinha que ver se a casa estava tudo certo. E eu cheguei num apartamento lá, no sul de Londres, sozinho, eu e o apartamento sozinho, não tinha nada no apartamento. E aí eu falei, cara, preciso ler a Bíblia, eu tô com necessidade de ler a Bíblia, mas hoje eu preciso que Deus fale comigo, porque eu não tô aguentando mais, tô numa angústia, eu não sei se eu deixo tudo, se eu volto pro Brasil, se eu não tenho... Porque daí eu tinha que terminar o namoro, cara. Tinha que terminar o namoro, inclusive. Eu tô angustiado, eu preciso... Deus fale comigo. Deus, desde quando você me chamou? Eu preciso saber isso, que você me fale, por favor. Desde quando que você me chamou? Aí eu abro a palavra. É a palavra que Paulo, ele é preso
Ele é açoitado pelos soldados romanos. E aí, pergunta pro Paulo, quem é você? Eu sou Paulo. E de onde você é? Eu sou romano. E aí ele falou, você é romano? Sim, sou romano desde que nasci. E essa palavra calou meu coração. E Deus falou assim pra mim, você é consagrado desde que você nasceu. Eu falei, é isso que Deus quer. Deixei tudo. Cheguei na mesma noite, falei, peguei minha ex-namorada na época, falei, ó, não dá mais, preciso ir embora, preciso ir pro Brasil, eu vou pra Canção Nova, vou ter que largar tudo. Putz, foi um caos, né? O grupo de oração não entendia nada, o pessoal não entendia nada, ninguém entendeu nada, mas 2 meses depois eu tava deixando Londres e vindo embora pro Brasil. Daí, 2009 eu vim, fiz mais um tempo de caminho vocacional e fui pra comunidade. E aí fiquei na comunidade até o final, né? 2009, 10, 11. No finalzinho de 2011, todo esse tempo, aí eu comecei outro discernimento. Putz, não é mais aqui. Amo a Canção Nova, sou feliz demais na Canção Nova. Tenho muitos amigos na Canção Nova, mas não é mais o meu lugar aqui. Sabe quando você começa a perceber isso? Até hoje eu penso assim. Eu amo a Canção Nova, o carisma, sou apaixonado pelo Monsenhor. Tive experiências maravilhosas com ele, mas tô melhor aqui, sabe? Quero ser Canção Nova aqui fora hoje. E assim eu tô vivendo. E a sua família teve um papel, hoje em dia, né? Eu digo, pra manter essa conversão assim. Poxa, é o principal, né? Principal, Gutão. Pedro, eu falo pra todo mundo que é um tripé pra salvação da minha conversão. Deus, minha família e eu. Deus porque ele interviu de uma maneira sobrenatural. A minha família porque eles entenderam que eu tinha uma deficiência, que a família tinha uma deficiência e que pra salvar essa família, essa família precisava mudar. Então, toda a família estava em recuperação e está até hoje. E eu, porque se Deus não intervisse, minha família não me ajudasse e eu não quisesse. Deus pode fazer 300 milagres. Minha família ajudar de todas as famílias, eu não querer, não vai adiantar nada. Então, esse tripé precisava andar lado a lado. Eu quis mudança. Deus me ajudou a mudar. Só que a minha família mudou junto. Cara, é muito impressionante. Porque hoje a gente trabalha com casos de recuperação e a gente fala isso. Não é só a pessoa que está lá na casa de recuperação que está internada, que está em recuperação. A família também. A família tem que passar pelo processo também. Meu pai parou de beber. Não tinha festa mais com bebida em casa. E até hoje é assim. Meu casamento não teve um gole de bebida. A pessoa chegava no casamento e até estranhava. Pô, casamento não tem bebida, não tem bebida. E foi o nosso testemunho. E muita gente que foi no nosso casamento falou, Cleito, parabéns. Cara, jamais fui num casamento tão bom sem bebida. Jamais me diverti tanto num casamento sem bebida. Então a gente precisava dar essa resposta de conversão, entendeu? E minha família foram os principais. Foram e a sua esposa você conheceu na Canção Nova. Na Canção Nova. Olha como Deus você precisou passar pela Canção Nova, então, pra conhecer o amor da minha vida. Porque daí quando... Cara, aí foi muito engraçado. No avião, antes de ir embora, antes de vir embora, eu ainda tive a tentação. Falei, será mesmo que é isso, meu Deus do céu? Fala de novo. Aí eu entrei no avião, falei, Deus, aqui pra mim rapidinho. Por favor, me ajuda a calar esse desespero que eu tô, porque eu não tô seguro de mim. E aí Deus falou assim, eu tenho um plano de glória pra você, mas lá no Brasil. Beleza, entrei no avião, ainda passei, fui pra França, fui pra Roma, fui pra vários lugares na Europa, viajei bastante e tal, Assis, conheci na capela onde Santa Clara teve uma experiência com Deus, eu fui. Daí tinha uma irmã brasileira lá que eu conheci. E eu pedi pra ela pra me ficar lá. Fiquei lá uma manhã inteira rezando, fazendo um retiro de silêncio. Ela me passou o retiro claritiano, uma coisa assim que eles falam. Ela me passou o retiro que eles fazem lá pra mim fazer. E nesse retiro, Deus falou muito forte comigo e falou, olha, viva tudo que você precisa viver. Mas não da maneira que você pensa que vai viver. Tipo, não seja o Deus do seu caminho. Confie, só se entregue. E aí, quando eu cheguei no Brasil, foi muito, muito tranquilo, assim, porque eu sabia que eu não podia ficar comparando nada do que eu tinha e do que eu ia ter. Eu fui pra Canção Nova ter 0 dinheiro, não ganhava salário, não tinha nada lá. Tanto que eu vim com roupa, vim com perfumes, eu vim com tudo importado, eu tive que dar tudo pros meus irmãos de casa, cara. É mesmo, a hora que entrou dentro de casa, teve todo mundo. Aí foi a loucura. Tinha o perfume diesel.
Melhor perfume do mundo, velho. E eu tive que dar pro meu irmão de quarto. Meu irmão de quarto tava sem perfume, eu tinha 3. Aí meu formador falou assim, tá vendo aquele perfume lá? Tô. Dá pro seu irmão. O William, padre hoje, padre William. Ah, não é possível. Aqui todo mundo divide tudo. E caramba, que dom, meu Deus do céu. Tá, William. Nem fale comigo. Por que eu não deixei na minha mãe? Cara, mas foi muito legal, porque comecei daí a viver a experiência profunda de providência. Um dia, a Juliana é da minha turma, né, minha esposa. E a gente tava no caixa do centro de evangelização vendendo água. E eu fiquei com... Eu e ela e mais uma amiga nossa que tava junto, ficamos com vontade de tomar um sorvete. Que vontade de tomar um sorvete, mas tem dinheiro, né? Fazer o quê? Vida que vamos segue. ficar na vontade, né? Vocês não podem pegar assim. Não, nada. Aí, putz, vontade de tomar um sorvete, mas Deus abençoe, né? Quem tá tomando e vai... Cara, do nada chegou uma senhorinha e falou assim, vocês não querem tomar um sorvete? Eu pago pra vocês. Do nada. E a gente começou a fazer essa experiência profunda de providência. Pedir e aparecer. Não, profunda. É assim, das pessoas chegarem do nada e falavam, quero tomar um refrigerante, parecia refrigerante. Sabe? Então, assim, foi muito legal isso tudo. Foi uma experiência onde eu me abandonei mesmo. E aí eu comecei a perceber que a gente não precisava de tudo aquilo que eu tinha lá atrás pra me viver e ser feliz. Entendeu? Tanto que hoje eu sou vereador, né? E meu salário na Câmara Municipal, por incrível que pareça, e não tenho medo de envergonha de falar, porque tá lá no portal de transparência, vai poder entrar. É um dado público, né? É 2.200. O salário de vereador em Pilar é 2.200. E a gente aprende a viver com pouco. Então, eu tenho minha empresa, né? Tenho meu salário de vereador e vou conciliando. E a gente vive bem. Então não é dinheiro, não é bens, né? É, de fato, a providência de Deus. Então, assim, foi muito importante viver tudo isso, cara. Muito legal viver tudo isso. E eu conheci a Juliana lá, né? Daí eu comecei a me apaixonar por ela, cara. E muito engraçado, porque eu fui pra Canção Nova e nos primeiros dias, no meio do vocacional, eu comecei a sentir vontade de ser padre. Porque as experiências que eu tinha lá na Canção Nova eram com os padres. Eu conheci todos os padres. E aí comecei a fazer amizade com eles. E aí comecei a falar, putz, quero ser padre. Entrei pra Canção Nova meio que querendo ser padre. Com esse quase objetivo. Assim. Com essa ideia, né? Aí nos primeiros meses, querendo ser padre. Mas do nada, eu comecei a me apaixonar por essa mulher, cara. Comecei a sentir um negócio diferente, não conseguia mais trabalhar dentro de mim isso. E aí eu partilhei com o meu formador, ela partilhou com o formador dela. Foi uma doideira, porque nos primeiros anos a gente não pode se relacionar com ninguém, não podemos namorar. Você é voltado só pro pré-discipulado e discipulado, né? Cara, foi uma luta, foi um negócio, mas aí chegou um dado momento que eu falei, não tô sentindo mais o meu chão aqui. Parece que meu umbigo, né, meu cordão umbilical saiu daqui, tá em algum lugar, mas não é aqui mais. E aí foi quando eu deixei a comunidade. Discerni, claro. Fui acompanhado pelo padre Wagner, padre José Augusto, a Luzia Santiago, conversei bastante com eles. E aí eles foram percebendo também, não, Cleito? A gente não queria que você fosse, mas você precisa ir. Fui embora. Saí da Canção Nova dia 14 de novembro de 2011. Fiquei 1 ano sem falar com a Juliana e não posso ter contato, mas não podia mais ter contato, porque ela ficou na comunidade e eu saí. Tá. Então, pra mim, não atrapalhar a vocação dela, eu não podia ter contato. Inclusive, foi uma ordem que a Canção Nova deu. Então, por favor, você não pode, está proibido de ter contato com a Juliana. Fiquei 1 ano sem falar com ela. E por incrível que pareça, né? Nada é incrível, nada é por coincidência, tudo é providência. 1 ano depois, 14 de novembro de 2012, eu tô indo pra Belém do Pará. No avião em Brasília, eu abro o meu Facebook, uma mensagem da Juliane. A última vez que a gente conversou, que foi no dia 14, antes de eu vir embora, a comunidade permitiu que eu conversasse com ela e zerasse aquela história. Eu conversei com ela e falei assim, ó, eu não tenho dúvida que eu sinto por você. Mas como você vai ficar e eu tô indo embora, eu não quero atrapalhar a sua vocação. Até um dia, quem sabe. Deixa eu aberto. Abracei ela, virei as costas e fui embora. Cara, fui embora chorando, né? Putz, tô apaixonado pelaquela mulher. Você é louco. Fiquei 1 ano, cara. Dificuldade, não podia ser mais fácil o negócio, Putz, né? Que isso. Eu fiquei 1 ano. E eu me recordo, eu em Pilar, muitas meninas vinham e falavam, não, eu vou enganar você. Eu ia pra missão pregar
E aí eu tinha oportunidade de sair, de ir pra festa, de ir pra balada. Cara, não é isso que eu quero. Eu vou só tá, como que eu falo? Enganando a minha própria carne. Satisfazendo o meu prazer de sair com alguém e beijar na boca. Não é isso que eu quero. Daí, 1 ano depois, ela manda mensagem pra mim. Quando eu abro o meu celular, no aeroporto de Brasília, tava assim, ó. Cleito, última vez que a gente conversou, você disse, até um dia, quem sabe. Esse dia chegou, eu voltei. Nossa. Cara do céu. Aí subiu o avião, perdeu o sinal. Pedro, você não tem ideia. Eu conto isso pra todo mundo. Eu entrei no avião pra ir pra Belém, de Brasília pra Belém, eu entrei chorando. Senhorinha que entrou no meu lado ficou desesperada porque eu tava chorando e ela não sabia porque eu tava chorando. Eu tinha que ter perdido alguém. O avião subindo e eu chorando. E eu não sabia se chorar, se dava risada, se ligava pra ela. E aquela senhorinha desesperada, você tá precisando de ajuda? Eu falei, não, você não sabe nem porque eu tô chorando. Foi muito legal. Foi muito engraçado. O avião subiu e foi a confirmação de que ali começava uma nova história. Quando o avião subiu e tava chovendo muito. O céu de Brasília, nuvem preta. Só que quando começou a subir, passou as nuvens pretas, abriu assim um sol. Depois a nuvem. E aí quando eu vi aquela cena, Deus falou pra mim, sobre a nuvem negra, o céu sempre brilhará. Hoje começou uma nova história de luz na sua vida. Aí não tinha dúvida. Voltei de Belém, um mês, acho que nem isso, uma semana e pouco depois, eu falei pra ela, eu quero te encontrar, eu quero te ver, a gente precisa conversar. Fui até a cidade dela, em São Caetano. Aí na estação, ali, no primeiro momento que eu encontrei ela, já dei um abraço nela, já dei um beijo nela. Falei, ó, eu amo você, não tenho dúvida que eu amo você. Ela também falou a mesma coisa. Eu guardei esse sentimento 1 ano na Canção Nova. E a gente já não tinha dúvida. Aí começamos a namorar. E aí, casamos. Então, assim, cara, ela é uma escolha lindíssima de Deus na minha vida. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Não tenho dúvida. Uma experiência muito profunda que nós fizemos. E a gente vive até hoje, né? Até hoje. A escolha sendo diária e estão aqui. Finalmente. Até hoje, cara. E eu acho bonito, cara, porque assim, a Juliane, eu não preciso ficar falando pra ela o quanto eu amo ela. Não preciso ficar falando. As pessoas sabem, todo mundo sabe, eu deixo isso muito claro e isso é muito natural no meu coração, sabe? Só que por mais que eu tenha vivido uma história de uma família toda desgraçada, toda desarrumada, eu faço o exercício diário hoje de falar pra ela assim, eu te amo. Você é importante pra minha vida. Porque a gente corre o risco de começar a viver no mecânico, no automático, e esquecer disso, cara. Esses dias eu postei isso no meu Instagram. Eu tô tão apaixonado pelos meus meninos, eu posto foto do Davi, do Theo, do João Pedro, que daí eu falei assim, cara, faz tempo que eu não posto uma foto da Juliane. Ela precisa saber. Porque antes de conhecer os 3, ela, né? Eu conheci ela. Ela é o amor principal da minha vida. Então, a gente tem essa necessidade, mas muito mais porque o outro também tem essa necessidade de escutar, entendeu? Como é bom, né, cara? Não é gostoso quando a gente escuta um elogio, cara? Sim. Claro que é, pô. Sim. E isso é importante, esse exercício é importante a gente fazer dentro de casa. Porque no casamento as coisas parece que você perde um botão automático aqui, pá. Daí as coisas começam a acontecer. E não pode deixar isso acontecer. Porque daí até a relação sexual cai no automático. Né? Porque aí parece que até a relação familiar não pode. Então hoje eu faço exercício porque eu não posso perder essa mulher, cara. Se eu perder essa mulher eu fico louco. Né? E muito da relação, né, homem e mulher, relação com outra pessoa, é você entender onde, assim, o que é valioso pra ela e que muitas vezes não é tão valioso pra você. Às vezes é se demonstrar, né, se postar uma foto, às vezes pra você, se ela não postar, se ela postar, você não liga muito, né? Mas às vezes pra ela, a hora que você posta, ela sente muito, de certa forma, um carinho muito grande, muito elogiada, né? E eu um homem público. Tenho relação o dia todo com muita gente, inclusive com mulheres. Mas todas as mulheres que eu me relaciono, eu deixo isso muito claro, que eu sou homem casado e muito bem casado. Ela sabe, conhece todas as minhas amigas, todas as pessoas. Eu faço questão de que as minhas amigas sejam também amiga dela. Faço questão também que os amigos dela sejam também os meus amigos. Porque aí a gente vive numa clareza, numa transparência muito boa. Sim. E ela sente segurança. Eu não preciso dizer pra ela assim que eu não tô traindo ela.
Ela sabe. E por mais que eu tenha ciúmes às vezes, ou ela tenha ciúmes, ela sabe que é um ciúmes que parte... Que é normal. Puxa, eu tenho ciúmes porque eu também, amo. Né? Mas ela sabe. Tanto que ela nunca falou pra mim assim, você tá me traindo? Ela nunca perguntou. Não é que ela desconfia de você, é que ela quer que ninguém, de certa forma, tenha nenhuma intenção com você. De forma errada. Mas, cara, ela nunca perguntou. Entendeu? Porque ela sabe, ela tem segurança. E eu também sou muito tranquilo em relação a isso, pô. Depois de um certo tempo, uma certa idade, você começa a ter uma maturidade pra você não ficar mais. E isso foi muito claro. Depois que eu coloquei essa aliança no dedo, eu não preciso procurar mais nada fora. Eu já tenho a minha. Opa, olha que menina bonita, louvado seja Deus. É de alguém, porque a minha tá aqui. Acabou. Tem tudo dentro de casa, né? Tá aqui. Tá tudo resolvido. Eu acho que beira, infelizmente, a tentação em alguns homens, né? E hoje, infelizmente, em mulheres também, porque a gente atende hoje muitos casais que mulheres caem, infelizmente. Mas beira a tentação quando eu começo a olhar fora e esquecer o que tá aqui dentro, né? E quando eu começo a olhar fora é porque alguma coisa errada tá aqui dentro. É isso. É isso aí. Não, que testemunho de vida. Nossa, nem fale. É algo que marca mesmo, mostra mesmo toda essa caminhada de uma família que foi transformada e que isso também, assim, floresce na sua vida, nessa nova família, nesses novos caminhos que Deus foi te chamando. Se não houvesse, talvez, aquele encontro primeiro que aconteceu com seus pais... Se não houvesse o seu encontro, aquele caminhão de batata que estava indo pro Rio de Janeiro. São tantas... uma consequência, né? A consequência dos fatos que levou no fim. Sim, né? é tanto ajuste fino, assim, que você não tem como não ver que alguém estava pensando em tudo isso e alguém estava direcionando tudo isso, né? E eu vou agradecer, antes de falar, porque assim, esse podcast está sendo muito importante para minha vida. Vocês não têm ideia o que Deus está fazendo hoje. Em algum tempo atrás, eu fui procurado por uma editora. E essa editora falou, você precisa escrever seu livro, cara. Você precisa contar a sua história. A gente precisa que você conte. Não, pelo amor de Deus, não tenho tempo. Muito evento, muito compromisso. No tempo que eu tenho, eu quero ficar com a minha família. Porque eu sou bem paizão, sabe? Eu gosto. Antes de vir pra cá, eu dei banho nas minhas crianças. Deixei tomadinho banho. Né? Eu que dou banho de manhã, à noite. Eu gosto de participar. Eu que levo na escola o Davi. Então... Só que aí ele falou assim, eu falei, mas não tenho tempo. Então faz o seguinte, me manda uma gravação sua, um testemunho seu, alguma coisa que você tem. Eu falei, não tenho nada. Eu nunca fiz isso, Gutão. Não tenho mesmo. O máximo que eu tenho é algumas pregações minhas, mas pregação de grupo de oração, você sabe, é 20 minutos, não dá pra você contar toda a sua história. E aí, quando eu fui e falei que ia participar hoje, mas não sabia o que era. Eu falei, vai ter um podcast aí, não sei se vai, o que eu vou falar lá, mas qualquer coisa eu mando pra você. Cara, eu tô falando da minha vida hoje. Então, que seria o teor do livro? Esse podcast pode ser o livro. Olha, que bênção. Que então, legal, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. De verdade. Porque é mais uma... um detalhe de Deus aí que começou lá atrás, né? Olha só que bênção. Sem Quem palavras. sabe? Que bom. Quem sabe? Obrigado pelo podcast, porque foi muito importante. Nós que agradecemos e assim, eu acho que pra quem tá em casa assistindo com a gente aqui, quem tá acompanhando isso no... Porque como o Cleiton falou, né, tudo isso aqui, ele é uma gravação que é algo que vai ficar gravado, né? Ou seja, algo que vai ficar disponível. Então você que acompanha isso daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos, saiba que Deus quer transformar a realidade da sua família. Assim como quis com a do Cleiton. Talvez sua família não teve alguns problemas que a dele teve, tem outros problemas, tem outras dificuldades, tem outras situações. Mas Deus quer muito salvar, assim como quis muito salvar você, não, Cleiton? Ele trabalhou, hein? E eu de verdade, trabalhou. É louco. E eu de verdade, eu queria estar aqui hoje com vocês e queria estar falando assim, eu nunca usei droga. Eu nunca bebi. Eu nunca me prostituí. Porque é um testemunho também. Por que a gente só tem que ouvir aqueles que caíram? Não. Aqueles que nunca fizeram nada é um excelente testemunho. É um testemunho de santidade. Sim. Mas, infelizmente, eu tô aqui pra dizer, olha, eu caí.
E isso pra mim... Eu queria ser igual o Padre Pio, né? Que no filme dele lá, com 4, 5 anos, ele vê Nossa Senhora. Não, Santa Teresinha, com 4 anos, faz uma experiência com Nossa Senhora que sorri pra ela. O Padre Pio, ele se assusta quando as pessoas falam que não veem Jesus o tempo todo, né? Ele, não, mas todo mundo vê, eu sempre vejo aqui. Entendeu? Por que isso, né? Então, eu queria ter feito essa experiência, mas não fiz. Fiz uma experiência de errar, de cair, de falhar, mas saber que hoje eu faço uma experiência de um Deus que não olha isso e que não leva isso em conta. Que não olha para os nossos pecados, que não olha para os nossos erros, que a todo tempo quer dar uma oportunidade de salvação. E um dia eu entendi isso. E eu estou vivendo até hoje. Não sou santo, não estou salvo, mas estou vivendo para minha salvação. E, cara, sabe de uma coisa? A gente conversa com muitas famílias. E, assim, é muito engraçado porque as pessoas falam assim, mas na sua família isso aconteceu porque o seu pai, isso, a pessoa... Pô, olha a minha história que eu tô falando para você. Não é porque meu pai, porque minha mãe, não é porque foi Deus. E eu e a minha família nós quisemos. Nós nos dispusemos a viver tudo isso. Porque senão não ia adiantar nada, né? E você arrumou outro desafio pra Deus, né, Cleiton? Por quê? Entrar pra política, né? Tem que ter muita ajuda também de Deus pra... Mas aí, assim, não é eu que entrei na política. Eu sempre digo isso. Eu não tô na igreja por causa da política. Eu tô na política por causa da igreja. Eu não estou cristão, eu sou um cristão. E eu não sou político, eu estou na política. Então, a política é um braço a mais da minha missão de evangelização. Então, lá eu preciso dar o meu testemunho de conversão. Por isso que eu estou falando, eu trabalho, sou dedicado, graças a Deus tenho uma reputação boa, não tenho nada que me desabone, não tenho um desvio de corrupção, de conduta, nada, porque ali é o meu campo de missão, né? Assim como lá em casa, assim como o microfone na igreja, a política também. E nós precisamos, né? É um chamado do Papa Francisco, né? É um chamado dele, olha, leigos, se interessem pela política, entrem na política, é a missão de vocês, né? E a gente precisa de homens de Deus, né, Guto? Muito importante. Muito. Graças a Deus tô no meu segundo mandato. Do primeiro para o segundo, quase dobrei o número de votos. Não tinha expectativa nenhuma de ser político um dia. Por mais que minha família teve um caso ou outro, mas eu não tinha essa expectativa do Cleiton ser político. Mas eu fui percebendo que ao longo da minha história, Deus sempre foi trabalhando liderança em mim, que eu sempre fui presidente de grêmio na escola, representante de classe, sempre... né, formaturas e tal, sempre tive à frente dessas coisas, e aí Deus foi trabalhando. Fui coordenador de grupo de oração, né, pregador, tudo isso também é uma forma de Deus ir trabalhando e preparando você. Vai mudando, querendo ou não, né? Mas assim, a política foi uma situação que aconteceu, e eu, sabe quando eu comecei a perceber que era a política que Deus me chamava? Justamente quando eu estava na Canção Nova. Olha só. Eu tava na Canção Nova, a gente tinha formações, em 2011, a gente tinha formações, com várias formações. O professor Felipe Aquino dava catequese pra gente terça e quinta. O Eto dava formação pra gente, a Luzia e alguns padres. E um dia o Eto foi numa das formações e falou assim, olha, a Canção Nova, aquele jeito dele, olha, a Canção Nova precisa de homens que se interessem por política. A gente precisa de homens que entrem lá nos bastidores para conversar com o governo estadual, o governo federal. A Canção Nova precisa disso, mas não é a Canção Nova. Deus precisa desses homens para que através da Canção Nova esses homens tenham um encontro pessoal com Jesus. E naquele dia, quando ele falou isso, eu falei... Será que não é isso? Gostei disso, cara. Daí eu saí da Canção Nova, vim embora. Eu precisava retomar, fazer uma faculdade, porque eu fiz engenharia civil, administração, matemática. Mas eu nunca tinha feito um curso que era o meu gosto, sabe mesmo? Putz, é esse o curso que eu quero, não. Aí eu comecei a pensar em psicologia. Porque como eu já atendia muita gente, conversava com muita gente, acho que eu vou fazer psicologia. Aí do nada, eu tô lá fazendo umas pesquisas no site lá em casa, vi aqui, FKB, Relações Públicas. Falei, vou ligar lá na FKB pra ver esse negócio. Aí liguei na FKB aqui em Itapê. Ah, que pena, mas já passou o vestibular. O vestibular foi semana passada. Falei, puxa, mas não tem uma forma de eu queria muito fazer. Ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail pro reitor, se ele aceitar, você vem fazer um vestibular aqui.
presencial. Falei, beleza. 2 dias depois ela ligou pra mim e falou, foi aceito que você vai ter que vir fazer a prova. Mas que prova nada, né? Podia responder de qualquer jeito lá, que passava do mesmo jeito. Era só dar o documento. É aquele negócio, derrubou o RG, tá matriculado. Aí eu comecei a fazer relações públicas aqui. E no primeiro ano que eu passei, em 2012, eu recebi um convite para ir trabalhar com a ex-prefeita Janete. Ela falou, eu vou ser candidata a prefeita e eu queria já que você viesse trabalhar comigo na campanha. Aí eu, no primeiro momento, eu resisti. Será que é isso mesmo? Aí ela veio de novo e convidou. Daí eu, vou pensar. Aí na terceira vez ela foi. Eu falei, bom, é de Deus. Insisti assim, vezes, né? Eu falei, bom, vamos lá então. Aí eu comecei a trabalhar na questão de comunicação, fazer redes sociais e tal. Ganhei uma eleição. Aí ela já me nomeou como chefe de gabinete dela. Fiquei em 2013 e 2014. Em 2014 fui trabalhar na Assembleia Legislativa com a deputada Maria Lúcia. Fiquei 14, 15, 16 com ela, né? Assessor parlamentar. E daí em 16 eu recebi o primeiro convite para vir de candidato a vereador. Pelo PSDB. Aí eu pensei, analisei. Foi quando eu tinha casado, Guto. E a Ju tava reclamando muito, porque ela ficava sozinha em casa e eu tinha muito evento fora. Né? Como eu era assessor parlamentar, eu viajava muito na região. E ela começou a reclamar. Mas é deputado de Sorocaba ainda, né? Que ela tava sozinha, tal, que ela queria ter filhos. Eu comecei a pontuar essas coisas. Falei, vou de candidato. Mas quando eu pensei em ser candidato em 2016, foi 2 meses antes da eleição. Nem campanha eu fiz direito. Nossa. Só que como nós tínhamos um trabalho da minha família, com casos de recuperação, nos grupos de oração, né, que eu já participava, das pregações, no JC, ECC, como eu já tinha um trabalho lá na igreja, isso me ajudou a dar visibilidade para minha campanha, né? E querendo ou não, meu trabalho com a Maria Lúcia, né, e com a prefeitura também me ajudou. E aí fui eleito com 467 votos. E agora, nesse segundo mandato, fui reeleito com 681 votos. Então, é um campo de missão. Um dos mais votados lá. Fui o terceiro mais votado. Terceiro mais votado. Porque 680 votos e elege aqui da Petinilha já. É bastante voto. Um dos mais votados. Aí eu perdi a Elaine do posto. Teve 1.000 votos. O Wagner teve acho que uns 30 votos a mais do que eu. E aí eu fui terceiro. Mas assim, cara, eu sou muito realizado na minha vida. Assim, minha vida vocacional, mas assim, profissional, sabe? Eu terminei a faculdade de Relações Públicas, estou na política, estudei para isso, me preparei para isso, vivo isso no dia a dia, gosto do que eu faço, né? E vou dizer para você que eu assim, eu estou muito livre para o que Deus tem para mim, sabe? Se amanhã ele achar que eu devo continuar, vou continuar. Se amanhã ele achar que eu tenho outra coisa, eu tenho outro caminho e vou viver. Eu não tenho mais nenhum bloqueio, não tenho nenhuma resistência, porque tudo que eu vivi até hoje, Deus já me conduziu até aqui, eu estou muito feliz. Mas tenho um compromisso, né? Sim. Eu, tempo atrás, agora nessa campanha de deputados aí, eu ajudei 2 amigos de Sorocaba, na expectativa também de ir trabalhar com eles, né? E aí não deu certo, eles não ganharam, né? O doutor Vinícius Rodrigues, conhece bem, e o White, os 2 de Sorocaba. E aí muitas pessoas falaram, largue mão da política, isso não dá futuro, lá. Até no primeiro instante eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa então, né? Preciso fazer alguma coisa, preciso investir na minha empresa, tal, né? De comunicação. E aí veio uma proposta que a gente tem empresa familiar, que eu ajudo lá. Aí meu pai falou, fica só na loja, larga a mão da política. Eu falei, pai, eu tenho meu compromisso com os eleitores, eu não posso chegar para eles agora, 2 anos depois, falar assim, obrigado aí pelos votos que vocês me deram, tchau, eu não vou largar. Não, eu preciso terminar, pelo menos, então, né? Eu preciso estar... Agora, não é terminar de uma forma... Não, eu preciso me dedicar, eu me dedico pro negócio, eu me dispus. Cara, Gutão, fui eu que fui na casa das pessoas, bati palma na casa das pessoas, falei, ei, vamos no santinho aqui. Não, ninguém foi em casa, Pedro falou, pelo amor de Deus, se candidato. Não, fui eu que pedi voto para eles. Então eu tenho obrigação né, de me dedicar a esse mandato, a esse trabalho. Então eu falei pro meu pai, esquece, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Acabou. Se amanhã Deus achar outra coisa que quer que eu faça, tudo bem, mas hoje, o que eu tenho para hoje é isso. Então, cara, e a minha esposa sabe, meus filhos sabem, eu sou muito feliz. Meu filho,
Muito... O que eu mais acho bonito, quando meu filho fala assim, ai pai, eu vi você falando lá no microfone, acho tão bonito, né? Cara, eu até vontade de chorar, pô. Você não tem dinheiro que paga, cara. É demais, é demais. Pedrão, mais alguma pergunta? Eu tô realizado, tô emocionado aqui até agora. Muito bonito, né? Então, você que acompanhou com a gente aqui, gostaria de agradecer muito a sua companhia nesse tempo. Envie para as pessoas, mande para elas aí. Quem você acha que gosta? A hora agora vai embora aqui. A hora vai. A gente põe o fone, a gente não escuta mais nada. E vai entrando Coitado no papo. Do Marcião tá querendo ir embora jantar. Esse do tempo, né? Mas eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente aqui. E principalmente Cleiton. Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo de Pilar pra cá. Obrigado por ter confiado na gente nesse projeto aqui. Conte com a gente. E se servir pro seu livro, então a gente vai ficar muito Salve Maria Podcast. Já Salve vou divulgar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Super beijo pra Laís, Pedrão. Você tem uma esposa maravilhosa. Eu não sei se você sabe. Você é o segundo homem de sorte depois de mim. Graças a Deus. Ela tá grávida. Tá grávida, eu fiquei sabendo. Eu mandei uma mensagem lá, parabéns. É menino ou menina? Não sabemos. Não sabe ainda. Não sabemos ainda. Ah, que bom, que lindo. Aí é uma... mas a gente tá muito feliz. É a fecundidade da família, né? Nem faz. Ó, eu preciso divulgar essa camiseta, cara. Vai lá, fica à vontade. Arroba Pedaço de Céu. Vocês sabem que eu sou um devoto de São José. E ela me deu essa camisa, cara. Arroba Pedaço de Céu. Uma loja católica de artigos religiosos lá em Pilar do Sul. Uma parceira minha de missão. Sempre me dá camisetas, livros e afins, né? Eu precisava divulgar essa camiseta. Então quem quiser adquirir, aquela câmera lá. Essa aqui é a sua. Quem quiser adquirir, então arroba Pedaço de Céu, tá? Digita Pedaço de Céu que vai aparecer lá a arroba dela. Fala com a Tati. Ó, tem várias camisetas maravilhosas. Todas as camisetas que eu uso em missão é ela que me ajuda aí, então ela também evangeliza de forma indireta. Precisava divulgar no seu podcast. Lógico, claro, tá certo. Quem sabe ela não pode ser uma parceira aí do podcast, né, Gutão? Também. Vocês falaram que tava precisando das camisetas aí, né? Aí, ó, tá vendo? Chega mais aqui no Salve Maria Podcast. Vem com a gente. Então eu gostaria de agradecer mesmo, obrigado, mano. Tamo junto. Um beijo lá pra Ju, pras crianças, tudo, né? Que Deus abençoe muito a sua missão, esse caminho aí que você vai levando. E é isso, né, Pedro? É isso aí. Semana que vem, tamo aqui de novo, na próxima terça-feira. Você que acompanhou, muito obrigado. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Ajude-nos a crescer, né? Levar para mais pessoas ainda tudo isso que você tá acompanhando aqui com a gente. Nós vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Até semana que vem, às 20 no YouTube. Às 20 horas no YouTube. E salve Maria. Salve Maria. Fique com Deus.